décadas, o Irã vem se preparando para algo assim. Sempre com os olhos voltados para Israel e os Estados Unidos, o Irã vem construindo defesas aéreas e montando uma força militar que deveria enfrentar o que estava por vir. O Irã falhou. Os Estados Unidos fizeram algo tão grandioso contra o Irã que isso vai entrar para a história. O alvo do número 10.000 foi atingido e o Irã praticamente não tem mais como se manter de pé. Em 25 de março, o comandante do CENTCOM, almirante Brad Cooper, apresentou o resumo das conquistas dos Estados Unidos até agora na Operação Fúria Épica. A manchete também foi uma das primeiras coisas que Cooper disse ao proclamar: estamos na 4ª semana da campanha e continuamos dentro do planejado ou até adiantados em relação ao plano, em atingir objetivos militares claros para eliminar a capacidade do Irã de projetar poder além de suas fronteiras, começou Cooper. Ele apresentou o número, dizendo: as forças dos Estados Unidos atingiram mais de 10.000 alvos militares. Na verdade, o alvo iraniano de número 10.000 foi atingido há poucas horas. Cooper explicou que 10.000 é o número dos Estados Unidos. Com Israel e seus ataques aéreos, milhares de outros alvos foram atingidos. Muitos milhares a mais, na verdade. Em 3 de março, o Wall Street Journal informou que o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que os Estados Unidos e Israel juntos atingiram 15.000 alvos, o que era mais de 1.000 alvos por dia na época do relatório. A intensidade e ferocidade da Operação Fúria Épica e da Operação Leão Rugidor reduziram após o anúncio, possivelmente porque o Irã tem menos alvos militares. Mas considerando que 15.000 era o número conjunto antes de Cooper fazer suas declarações, não é inconcebível acreditar que os Estados Unidos e Israel, juntos, já tenham atingido algo próximo de 20.000 alvos desde 28 de fevereiro. Mas mesmo considerando isoladamente, 10.000 alvos atingíveis pelos Estados Unidos é uma notícia enorme. E, para esclarecer, são 10.000 alvos, não 10.000 munições disparáveis. Esses alvos vão desde grandes, como bunkers militares e nucleares subterrâneos do Irã, até pequenos, como drones. Cada um é uma arma ou ponto militar neutralizado. Os maiores alvos provavelmente receberam várias munições, talvez em dias seguidos até serem desativados. E o que estamos vendo aqui é um nível de domínio aéreo que não foi alcançado em nenhuma outra guerra moderna. A campanha em camadas dos Estados Unidos começou com ataques realizados por aeronaves furtivas como o B-2 Spirit e o F-35, antes de evoluir para incorporar aeronaves tão antigas quanto o B-52 e o A-10. Mostrou que os Estados Unidos podem operar impunemente nos céus do Irã. Isso não indica necessariamente o fim da Operação Fúria Épica. O que vem a seguir pode mudar tudo novamente e pegar todo mundo de surpresa se os Estados Unidos cumprirem suas ameaças. Por ora, saiba que grande parte da infraestrutura militar do Irã foi destruída, enquanto os Estados Unidos planejam seu próximo passo. Segundo várias pessoas nos Estados Unidos, o Irã está agora desesperado por um fim para a Operação Fúria Épica. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que o Irã está implorando para chegar a um acordo, e os Estados Unidos responderam apresentando um plano de 15 pontos que pode viabilizar esse acordo. O Irã afirmou que não há diálogo com os Estados Unidos e que os americanos negociam apenas entre eles. A verdade pode estar no meio, pois é improvável que o Irã recuse qualquer diálogo, mas talvez não esteja tão desesperado quanto Donald Trump diz. Cooper afirmou em seu artigo que o poder aéreo dos Estados Unidos e de Israel demonstra que ambos são mais fortes juntos. Ele relata os danos à infraestrutura militar do Irã. Nossos ataques de precisão sobrecarregaram as defesas aéreas iranianas e nossos voos de combate sobre o Irã têm efeitos tangíveis. Agora, vejamos os efeitos concretos com uma lista do que os Estados Unidos já conquistaram na Operação Fúria Épica. 10.000 ataques realizados já é um número impressionante por si só, mas não significa muito sem o contexto do que esses ataques conseguiram. E com esse contexto, a reação passa de "Uau, são muitos ataques" para "Como diabos o regime do Irã ainda está de pé depois de tudo isso?" Bem, vamos começar com os mísseis do Irã. Agora, a Operação Fúria Épica e a Operação Leão Rugidor têm tido um foco claro nos locais de lançamento de mísseis do Irã, que são fundamentais para a principal estratégia do Irã de ameaçar seus vizinhos do Golfo com ataques de mísseis balísticos, enquanto os Estados Unidos continuarem seu ataque. Já temos dados sobre quantos desses lançadores foram destruídos. As Forças de Defesa de Israel, ou FDI, afirmaram em 15 de março que cerca de 70% dos lançadores de mísseis do Irã foram destruídos até agora. Isso é um grande golpe não só na estratégia de mísseis balísticos do Irã, mas também na capacidade de lançar mísseis de cruzeiro e antinavio contra navios de guerra dos Estados Unidos e embarcações mercantes.
O Wall Street Journal, em seu relatório sobre a alegação de Israel, traz um número mais concreto. Israel afirma que o Irã perdeu 330 de suas 470 plataformas móveis de lançamento de mísseis. Isso representa cerca de 70%, segundo as forças de defesa de Israel. E embora possam ser feitas perguntas, como por exemplo, como Israel e os Estados Unidos sabem exatamente quantos desses lançadores móveis de mísseis existem quando o Irã tenta mantê-los subterrâneos, ainda assim não há como negar que o número é impressionante. Fotos de satélite divulgadas pelo The Washington Post destacam isso. Nas 4 primeiras semanas da Operação Fúria Épica, Estados Unidos e Israel destruíram 29 locais de lançamento de mísseis balísticos do Irã, cada um com dezenas de lançadores. As instalações acima do solo foram desativadas e as subterrâneas atingidas por bombas perfurantes. Tudo para enfraquecer uma das maiores ameaças que o Irã representa aos Estados Unidos, Israel e aliados do Golfo. Vimos o impacto dessa parte dos 10.000 ataques surgir muito rapidamente. Cuba afirma que os lançadores de mísseis e drones do Irã caíram mais de 90% desde o início da guerra, indicando que a estratégia de saturação de mísseis do Irã não funcionou como planejado. Isso não quer dizer que os mísseis iranianos não estejam sendo lançados. Com 70% dos lançadores abatidos, ainda restam 30% capazes de disparar, e isso equivale a cerca de 140 lançadores móveis que os Estados Unidos ainda precisam encontrar e destruir antes que os mísseis do Irã deixem de ser um fator relevante. E há também os próprios mísseis. Embora mísseis sem lançadores sejam inúteis, justificando a estratégia atual dos Estados Unidos, pode-se dizer que Estados Unidos e Israel ainda não fizeram o suficiente sobre os mísseis do Irã, mesmo após mais de 10.000 ataques. Segundo o Guardian, a inteligência dos Estados Unidos indica que cerca de 1/3 dos estoques de mísseis do Irã foi destruído, e outro terço desses estoques provavelmente foi danificado, enterrado ou inutilizado após ataques americanos a túneis e bunkers subterrâneos do Irã. Também houve 1.400 lançamentos confirmados de mísseis realizados pelo Irã desde o início da Operação Fúria Épica. Embora a maioria dos lançamentos tenha ocorrido no início da guerra, o Irã ainda representa uma ameaça com os seus mísseis, mesmo que reduzida em relação ao passado. Aqui as coisas começam a mudar no fronte dos mísseis iranianos. Não só os lançadores e estoques foram tirados de operação nos 10.000 ataques. Os Estados Unidos também atacaram instalações de produção de mísseis e da indústria naval do Irã, segundo Cuba. O Irã tem capacidade de fabricar em grande escala embarcações navais, mísseis e drones de ataque, além de expandir e repassar essas tecnologias para atores malignos regionais e globais, diz Cooper. Ele afirma: já danificamos mais de 2/3 das instalações de produção de mísseis, drones e da indústria naval do Irã, incluindo estaleiros, e alerta que os Estados Unidos ainda não terminaram. A eliminação do aparato mais amplo de fabricação militar do Irã também está na agenda, proclama Cooper. Isso é ruim para o Irã, pois indica que a estratégia de mísseis balísticos deles agora tem prazo de validade. À medida que mais instalações de lançamento e produção são destruídas, cada lançamento de míssil iraniano que ocorre depois é feito usando um estoque que não pode ser reabastecido. Não se trata só de eliminar o que o Irã já tem. Os Estados Unidos miram o que o Irã pode construir, prejudicando a longo prazo a doutrina do regime focada em mísseis. Mencionamos que os 10.000 ataques ao Irã incluíram ataques a instalações de construção e produção naval. Ainda há muito a tratar no setor naval. Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse assunto, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Tem muito mais, então inscreva-se se está gostando do conteúdo e das análises do canal. Além das instalações de produção naval, os Estados Unidos também têm se concentrado em eliminar ao máximo a capacidade marítima existente do Irã. Observamos a estratégia similar à dos mísseis do Irã, destruir o existente e depois atacar instalações que possam produzir mais. Agora, sobre o que já existia. O Times of Israel relata que os Estados Unidos afundaram 92% das grandes embarcações da marinha iraniana. Essa porcentagem provavelmente inclui fragatas, submarinos e porta-aviões improvisados do Irã, mas talvez não abranja as lanchas de ataque rápido usadas para causar estragos no Estreito de Hormuz. Ainda assim, 92% das grandes embarcações do Irã nos mostra que o poder naval do regime, pelo menos no quesito de projeção de força, foi destruído. Os números do Pentágono indicam um total de 130 embarcações destruídas até 26 de março, embora não esteja claro quantas dessas são os grandes navios já mencionados e quantas correspondem a lanchas rápidas e outras embarcações iranianas, como os submarinos anões da classe Ghadir.
Sabemos que o total de 180 inclui 40 navios minadores e 11 submarinos e que o Irã tem usado suas lanchas rápidas para lançar minas no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos parecem considerar qualquer embarcação com destino ao Irã um alvo legítimo. Como nos mísseis, não é correto afirmar que a Marinha do Irã deixou de ser uma ameaça. Com relação aos mísseis, o Irã recuou para uma estratégia em que realiza lançamentos pequenos e precisos, o que pelo menos lhe permite manter algum tipo de ameaça. Quando se trata da parte naval da batalha, o Irã nunca foi realmente capaz de enfrentar os porta-aviões e os navios de guerra associados que os Estados Unidos trouxeram para a região do Golfo Pérsico. Não nos entenda mal, o regime não queria perder tantos navios de guerra e submarinos. Mesmo assim, o Irã sempre buscou uma estratégia assimétrica de bloqueio naval no Estreito de Hormuz, um desafio que os Estados Unidos ainda enfrentam. A Rádio Europa Livre destacou em matéria de 12 de março que a marinha convencional do Irã estava praticamente destruída. Mas a ameaça ao Estreito de Hormuz não tinha acabado. No fim de março, as lanchas rápidas, submarinos anões, drones e mísseis antinavio do Irã continuaram atacando navios mercantes no Estreito. Aqui, a questão não é quantidade. O Irã não precisa atacar todos os navios que passam por uma via navegável por onde passa 20% do petróleo mundial. Ataques de vez em quando já são suficientes para tornar as viagens tão arriscadas que as seguradoras não pagam, e os capitães dos navios não querem se arriscar. Os 10.000 primeiros ataques incapacitaram a marinha convencional iraniana. Os próximos 10.000 ataques devem focar mais nos aspectos assimétricos da abordagem naval do Irã. Agora, você deve estar se perguntando como isso é possível para os Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos já tinham a força aérea dominante antes da Operação Fúria Épica, mas o Irã contava com um sistema de defesa aérea em camadas para tentar impedir o avanço americano. Essa rede falhou, e os ataques iniciais, que fizeram parte dos 10.000, foram uma grande parte do motivo disso. A superioridade aérea foi alcançada, e os números em relação às defesas aéreas do Irã revelam tudo. Em 5 de março, as Forças de Defesa de Israel afirmaram que cerca de 80% das defesas aéreas do Irã estavam desativadas, seja pela destruição dos sistemas ou eliminação de radares por ataques e ataques cibernéticos. E nesse momento, as Forças de Defesa de Israel realizaram cerca de 2.500 ataques e utilizaram aproximadamente 6.000 munições, o que por si só nos dá uma ideia de quantas armas os Estados Unidos podem ter usado em seus 10.000 ataques. Agora, uma conta simples nos diz que os Estados Unidos podem ter usado até 24.000 munições para atingir a marca de 10.000 alvos, embora isso pressuponha que estejam usando a mesma quantidade de munições que Israel. Não houve grandes mudanças na defesa aérea do Irã desde então, até porque 80% da rede já está inativa. O Irã tenta defender seu espaço aéreo com sistemas isolados, dispersos e frequentemente incapazes de enfrentar a ameaça aérea dos Estados Unidos. Essa destruição precoce das defesas aéreas do Irã criou a superioridade aérea, que abriu caminho para os 10.000 alvos atingidos, como afirma Cooper. Agora, Kiba também destaca que a superioridade aérea chegou a um ponto em que os Estados Unidos já estão usando sua força de bombardeiros B-52 para realizar um grande volume de ataques no Irã, demonstrando nossa dominância incomparável nos céus. Essa afirmação é reveladora, pois o B-52, que voou pela primeira vez nos anos 1950, está longe de ser o bombardeiro mais moderno dos Estados Unidos e não é furtivo. Ele também não é tecnologicamente avançado. Sua vantagem é a grande capacidade de munição, podendo lançar volumes elevados no Irã. Se as defesas aéreas do Irã ainda fossem eficazes, esse bombardeiro não operaria nos céus do país. O B-52 é muito grande e facilmente detectado, até mesmo pelos antigos sistemas de defesa aérea russos e chineses usados pelo Irã. O fato de ele estar voando já mostra o quanto as defesas aéreas do Irã foram completamente neutralizadas. E o mesmo pode ser dito dos A-10 e dos helicópteros Apache que os Estados Unidos posicionaram no Estreito de Hormuz, ambos capazes de realizar várias missões, porque a ameaça que o Irã representa para eles agora se resume a algumas defesas aéreas isoladas. Com este tipo de aeronave, fica claro que os Estados Unidos trocaram a abordagem cirúrgica pela força bruta na Operação Fúria Épica. Já atingiram 10.000 alvos e esse número continua aumentando porque as defesas aéreas do Irã são tão fracas que os Estados Unidos conseguem enviar aeronaves não furtivas com grandes cargas para o país. Pode haver um problema com a abordagem aérea dos Estados Unidos. Como dissemos antes no vídeo, o próximo passo da Operação Fúria Épica pode mudar tudo. O jornal The Guardian coloca isso de forma mais cínica em um artigo de 26 de março, onde afirma que os Estados Unidos podem ter estado sob a ilusão de que uma vitória aérea fácil estava ao alcance, apenas para descobrir que o Irã ainda não capitulou diante do volume de força de seus 10.000 ataques.
Ou seja, os Estados Unidos talvez não consigam vencer só com o poder aéreo, mesmo que ele tenha destruído boa parte da infraestrutura militar do Irã. Os Estados Unidos podem ter que dar continuidade, e isso significaria tropas em solo. Agora, idealmente, os Estados Unidos não vão acabar enviando soldados para o Irã. O próprio Trump afirmou que a Operação Fúria Épica está terminando e os Estados Unidos buscam várias alternativas para oferecer ao Irã. O plano de paz de 15 pontos é uma alternativa, pois o governo Trump espera que os danos causados pelos Estados Unidos ao atingir 10.000 alvos intimidem o regime do Irã a aceitar um acordo que limite seu poder e ambições nucleares. Esse acordo também reabriria o Estreito de Hormuz, que é o principal trunfo que o Irã ainda tem em jogo. Se essa saída falhar, a segunda alternativa foi sugerida pela secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, em 25 de março, ao afirmar que Trump não blefa e está pronto para desencadear o inferno. O Irã não deve voltar a cometer esse erro de cálculo. Traduzindo, aceite o plano de paz ou os Estados Unidos vão enviar soldados. Os Estados Unidos já se preparam para isso, e no momento em que este vídeo foi feito, paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada iam para o Oriente Médio. Os Estados Unidos também enviaram 2 unidades expedicionárias de fuzileiros navais, ou MEUs, uma das quais já chegou junto com um grupo de assalto anfíbio liderado pelo USS Tripoli. Agora, isso significa que 3.500 soldados americanos, incluindo cerca de 2.000 fuzileiros navais, já estão no Golfo Pérsico. A chegada da segunda MEU vai praticamente dobrar esses números, e pode haver até 3.000 paraquedistas. Esta força de invasão terrestre não é grande o bastante para enfrentar o Irã continental. Os principais alvos deles devem ser as ilhas no Estreito de Hormuz e ao redor dele, que os Estados Unidos podem tentar controlar, tanto para reabrir o estreito à força, quanto para exercer enorme pressão sobre a economia do Irã. O Washington Post informa que o Pentágono preparou estratégias para semanas de operações terrestres no Irã, provavelmente incluindo a tomada do principal centro petrolífero, a ilha de Kark. Donald Trump ainda não aprovou os planos e os Estados Unidos aguardam o próximo passo do Irã. Talvez o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagha Ghalibaf, já tenha indicado qual será esse movimento. Em sua cobertura ao vivo da Operação Fúria Épica em 29 de março, a BBC relatou que Ghalibaf afirmou que o Irã está esperando que soldados americanos entrem por terra para que possam chover fogo sobre eles. Agora, a estratégia do Irã está clara. O regime conseguiu sobreviver aos ataques aéreos dos Estados Unidos contra 10.000 alvos. Agora tenta resistir para forçar uma operação terrestre, elevando o risco de os Estados Unidos perderem mais pessoal na Operação Fúria Épica. O envio de tropas terrestres parece quase inevitável, a menos que algo drástico mude muito em breve. O regime de Duran deve se lembrar de uma coisa. São 10.000 ataques e contando, não 10.000 alvos eliminados. Se fuzileiros navais e paraquedistas americanos entrarem no Irã, provavelmente enfrentarão uma tempestade de mísseis e bombas. Isso deve atingir toda a infraestrutura militar restante do Irã, além dos soldados e blindados que ele usará contra as forças terrestres americanas. Tropas no Irã podem causar sérios problemas para a ilha de Kark. Quando os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, não só as defesas aéreas iranianas estavam em seu caminho. Teherã também tinha uma carta na manga empolgante, uma suposta arma de defesa aérea de classe mundial, cortesia de Pequim. O CD-9B, uma variante do sistema de mísseis superfície-ar de longo alcance CD-9. Infelizmente, para o Irã e para a China, o sistema não correspondeu às expectativas. Ele foi destruído pelos intensos ataques aéreos americanos, revelando-se um fracasso caro e embaraçoso. No que diz respeito à China, isso não era para ter acontecido. O CD-9 deveria ser um dos principais produtos do setor de defesa chinês. O trabalho nesse sistema começou lá na década de 1970, com o desenvolvimento em larga escala, começando logo depois, no final dos anos 1980. Desde então, vários modelos foram lançados, incluindo o CD-9 original, a variante naval H-CD-9. O CD-9 há uma versão levemente aprimorada que entrou em serviço em 2001, e o CD-9B, que possui alcance estendido e tecnologias melhoradas. Além da China, várias outras nações investiram e atualmente operam sistemas CD-9, incluindo Paquistão, Egito, Azerbaijão e Irã. E é fácil entender porque há tanto interesse ativo nesse sistema por parte de vários países ao redor do mundo, já que as autoridades chinesas o promoveram como uma verdadeira referência mundial no setor de defesa aérea. Eles afirmaram que ele poderia operar no mesmo nível do S-300 russo, que há muito tempo figura nas listas dos melhores sistemas de defesa aérea existentes.
As autoridades também se gabaram de que o SAD-9 supera o sistema Patriot dos Estados Unidos, outro dos principais sistemas de defesa aérea do mundo em certos aspectos. Eles destacaram seu alcance notável, com a variante SAD-9B sendo capaz de atingir alvos a distâncias de cerca de 160 milhas ou 260 quilómetros. Assim como o sistema de radar de varredura eletrónica, que lhe dá a capacidade de rastrear até 100 alvos ao mesmo tempo e engajar de 6 a 8 simultaneamente. Outras características importantes do SAD-9 incluem seu lançamento vertical a frio e cobertura omnidirecional de 360 graus. E seus mísseis dizem alcançar velocidades superiores a Mach 4, ou mais de 4.800 km por hora, com ogivas pesando cerca de 180 kg. Em teoria, qualquer país que utilize um sistema como esse deve achar muito mais fácil defender seu espaço aéreo e proteger seus ativos mais valiosos e locais de infraestrutura-chave, neutralizando a ameaça de caças inimigos, mísseis de cruzeiro e também mísseis balísticos. A China claramente confia no SAD-9, já que o utiliza para proteger várias áreas estratégicas dentro de suas fronteiras e além, em lugares como Pequim, Tibete e o Mar do Sul da China. Uma coisa é se gabar das especificações e dizer que seu sistema pode rivalizar com os melhores do mundo. É algo completamente diferente colocá-lo à prova em condições reais de combate. É aí que você descobre se toda a expectativa valeu a pena e se uma arma ou equipamento pode realmente cumprir seu potencial ou se é só muita conversa fiada, fadada ao fracasso ao primeiro sinal de perigo. E o Irã apostava alto no SAD-9, esperando que ele conseguisse se destacar e provar seu valor quando chegasse a hora. De acordo com um dos oficiais do país, o Irã recebeu um número significativo desses sistemas em 2025. Nos meses seguintes à guerra de 12 dias, durante a qual Israel e os Estados Unidos realizaram um ataque surpresa às instalações nucleares do país, matando diversos líderes militares, cientistas nucleares, políticos e também civis iranianos. Ao longo de menos de 2 semanas, claramente abalado por esse ataque intenso ao seu território, o Irã quis reforçar suas defesas, em preparação para outro ataque israelense ou americano. O país não apenas comprou vários sistemas chineses SAD-9, negociando um acordo de petróleo por armas com Pequim para isso, mas também começou a construir uma rede de defesa aérea em múltiplas camadas por todo o seu território. Essa rede era composta por plataformas desenvolvidas internamente, como o Bavar 373 e o Khordad 15, juntamente com sistemas de defesa aérea importados, como o russo Panzer S-1 e o S-300. O Irã também contava com diversos sistemas de defesa móveis, que podiam se mover rapidamente e ocupar posições estratégicas conforme necessário. Com tanta tecnologia avançada, essa rede de defesa aérea poderia, e talvez devesse, tornado o espaço aéreo do Irã quase impenetrável, ajudando o regime do país a proteger seus locais mais valiosos e estratégicos, como o complexo em Teherã de seu líder supremo, Ali Khamenei, além de suas diversas instalações nucleares, bases militares e aeródromos. E o SAD-9 talvez devesse ter sido um dos grandes destaques, rastreando dezenas de aeronaves e mísseis americanos e israelenses e derrubando-os um a um com rapidez e eficiência. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel iniciaram seu ataque. Caças F-15 israelenses decolaram, lançando mísseis Sparrow e outras munições de precisão em locais estratégicos, como o complexo de Ali Khamenei, matando o líder supremo nas primeiras horas do conflito. Israel também eliminou com sucesso vários outros oficiais iranianos, incluindo o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, o comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, o ministro da Defesa iraniano e alguns dos conselheiros mais próximos de Khamenei. Enquanto isso, caças e bombardeiros dos Estados Unidos também penetraram no espaço aéreo iraniano, realizando ataques a literalmente centenas de alvos em questão de horas. Locais em mais de 20 das 31 províncias do Irã sentiram toda a força das bombas e mísseis americanos, com bases, complexos, infraestrutura e ativos militares, como radares e sistemas de defesa aérea, sendo varridos do mapa ou reduzidos a pilhas fumegantes de destroços e escombros. A cada minuto que passava, chegavam mais relatos de explosões e destruição.
Os ativos do Irã estavam sendo sistematicamente destruídos, um por um, e sua rede de defesa aérea, que havia sido cuidadosamente construída e deveria ser capaz de manter o país seguro contra ataques desse tipo, não estava em lugar nenhum. Os comandantes do Irã não esperavam por isso. Eles sabiam que sofreriam perdas com a intensidade dos ataques aéreos americanos e israelenses, mas acreditavam que conseguiriam revidar e causar dano aos oponentes. E eles estavam contando com um SED-9 para que isso acontecesse. Afinal, ele deveria ser capaz de detectar ameaças aéreas vindas de mais de 240 km de distância. Ele deveria detectar caças israelenses e mísseis americanos minutos antes do impacto, disparando interceptadores com rapidez e precisão para neutralizá-los, salvando vidas e protegendo infraestrutura valiosa. O radar de varredura eletrônica em fases deveria permitir travar e rastrear dezenas de alvos inimigos ao mesmo tempo, fornecendo informações valiosas às equipes em terra e sistemas, dando ao Irã os dados para planejar ações e executar contramedidas. Seus mísseis supersônicos, 4 vezes mais rápidos que o som e com tecnologias avançadas de navegação e guiagem, deveriam interceptar ataques inimigos ou derrubar aeronaves americanas com facilidade. Em vez disso, o SED-9 foi praticamente inutilizado desde os primeiros momentos do combate. E tudo isso por causa de uma grande fraqueza desse sistema, sua vulnerabilidade à guerra eletrônica. Segundo diversos veículos de notícias, os Estados Unidos enviaram a aeronave de guerra eletrônica Boeing EA-18G Growler para tentar bloquear radares e defesas aéreas do Irã. Assim, criavam bolsões e rotas seguras para que caças e bombardeiros passassem sem medo de ataques ou serem abatidos. Muitas defesas aéreas modernas são projetadas e desenvolvidas já considerando a guerra eletrônica, sendo equipadas com seus próprios contramedidas inteligentes para lidar com bloqueios ou interferências de sinal. No entanto, parece que o SED-9 estava totalmente despreparado para esse tipo de ataque invisível. Com forte interferência eletromagnética dos Growlers, as comunicações do sistema falharam. Eles não alcançaram integração perfeita com seus centros de comando e, na prática, ficaram cegos e mudos rapidamente. Os radares de varredura eletrónica em fases do sistema não funcionaram como esperado. Deveriam rastrear 100 alvos simultaneamente, mas tiveram dificuldade até para travarem um. Sinais de interferência enchiam suas telas com alvos falsos, enquanto os reais, na forma de caças F-35 e mísseis Tomahawk, passavam despercebidos. Cegos, paralisados e incapazes de identificar com precisão qualquer alvo inimigo, muito menos atirar neles. Os SED-9 viraram apenas pedaços de metal, caros e ineficazes, tornando-se alvos fáceis para forças americanas e israelenses destruírem quando quisessem. E não foi a primeira vez que esses sistemas decepcionaram. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, tem muito mais de onde isso veio. Então, se você está gostando do The Military Show, não se esqueça de se inscrever. Agora, o colapso catastrófico do SED-9 no Irã é, na verdade, seu segundo fracasso de grande destaque até agora. Em maio de 2025, o Paquistão destruiu alguns desses sistemas para defender suas bases e infraestrutura importante em locais estratégicos, como Karachi e Hur, contra os ataques da Operação Sindoor da Índia. Os comandantes paquistaneses esperavam que o SED-9 chinês, altamente avaliado, fosse resistente o suficiente para lidar com os ataques de mísseis da Índia. Eles estavam errados. Assim como Israel e os Estados Unidos bombardearam com sucesso o Irã, apesar de sua rede de defesa aérea em camadas, as Forças Armadas Indianas atingiram vários alvos em várias regiões do Paquistão, rompendo suas defesas com facilidade. A Índia usou tecnologias de guerra eletrônica israelenses para bloquear radares e comunicações do Paquistão, tornando parte de suas defesas aéreas como os SED-9 inúteis. Em seguida, realizou uma combinação de ataques com drones kamikaze e lançamentos de mísseis de cruzeiros supersônicos BrahMos, causando uma devastação generalizada. Se as alegações da China sobre o SED-9 fossem reais, nada disso teria ocorrido. O SED-9 dificilmente teria dificuldade para detectar ameaças distantes e lançar seus mísseis de alta velocidade para neutralizá-las. Em vez disso, suas telas ficaram cheias de estática, seus radares ficaram cegos e seus mísseis não conseguiram ser lançados, sem nenhum alvo claro para realmente mirar.
Após esse incidente, aqueles que desejavam defender os sistemas chineses poderiam ter argumentado que foi resultado de erro do operador ou do facto de que o SED-9 havia sido implantado em um ambiente desconhecido, muito diferente de onde originalmente deveria ser usado na China. Agora, no entanto, o SED-9 falhou não uma, mas 2 vezes, em 2 locais muito diferentes, contra 2 forças inimigas também muito diferentes. Isso não pode ser apenas desculpado ou visto como um incidente infeliz. Está claro que essas defesas aéreas, apesar de toda a arrogância e comentários orgulhosos que as fizeram parecer tão impressionantes, simplesmente não cumprem o que prometem. E parte disso se resume à experiência. Os melhores sistemas de defesa aérea do mundo são aqueles que provaram sua eficácia em condições reais de combate repetidas vezes. O Domo de Ferro de Israel, por exemplo, resistiu a inúmeros ataques de várias forças inimigas ao longo dos anos, protegendo milhões de pessoas em cidades como Jerusalém e Tel Aviv e evitando danos e destruição incalculáveis. O sistema Patriot dos Estados Unidos provou ser extremamente eficaz, tendo passado por um verdadeiro teste de fogo na Guerra do Golfo Pérsico, no início dos anos 1990, sendo amplamente utilizado durante a invasão do Iraque pelos Estados Unidos nos anos 2000 e em vários outros conflitos. Ele foi usado na Guerra Rússia-Ucrânia, auxiliando a Ucrânia a defender cidades, vilarejos e bases militares de ataques de mísseis russos. Como esses sistemas foram amplamente usados e têm muita experiência, há também muitos dados de combate relevantes que os operadores podem usar para aprimorar estratégias e extrair mais valor dessas defesas aéreas. Isso permitiu que sistemas como o Patriot e o Domo de Ferro evoluíssem com o tempo, ficando mais fortes, inteligentes e eficientes. O SED-9, em forte contraste, entrou no cenário de defesa aérea sem nenhuma experiência notável fora de locais de testes cuidadosamente controlados, como aqueles no deserto de Taklamakan, na China. Lá, ele pode ter provado ser capaz de abater drones de movimento lento voando em trajetórias pré-programadas. Mas isso não se compara a enfrentar um conflito real, onde o inimigo pode usar várias armas contra você. Com mísseis e drones vindo de todas as direções e com sistemas de guerra eletrônica de última geração, fazendo de tudo para anular suas capacidades ofensivas. Exposto ao calor real e à intensidade dos campos de batalha do Paquistão e do Irã, o SED-9 mostrou-se insuficiente. Isso deveria ser uma grande fonte de preocupação para todos os países que investiram em equipamentos militares chineses nos últimos anos. E são muitos. Dados recentes do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, referência em conflitos e gastos militares, indicam que a China responde por cerca de 6% das exportações mundiais de armas. Mapas mostram que dezenas de países em vários continentes compraram diferentes quantidades de armas e sistemas de defesa chineses nos últimos tempos. Isso inclui quase toda a África, assim como grandes partes da Ásia e vários países na Europa e nas Américas também. Alguns países dependem quase exclusivamente da China para sua defesa. O Paquistão, por exemplo, é o maior cliente de Pequim, representando 63% das exportações de armas chinesas de 2020 a 2024. Outros países, desde Myanmar e Bangladesh na Ásia até Nigéria e Argélia na África, também compraram grandes quantidades de drones, tanques, aeronaves, veículos blindados, mísseis e armas leves chinesas. Para muitos desses países, que não têm os mesmos grandes orçamentos militares que nações ocidentais como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Alemanha, comprar da China faz muito sentido. Os sistemas chineses costumam ser mais acessíveis que os americanos, europeus ou russos, e a China vende bem suas inovações com promessas grandiosas e especificações técnicas impressionantes. Ao verem os sistemas SED-9 da China falharem primeiro no Paquistão e depois no Irã, países que escolheram equipamentos chineses mais baratos em vez de opções ocidentais comprovadas podem começar a se arrepender dessas decisões. Muitos provavelmente estão percebendo, neste exato momento, o quão falhos, defeituosos e ineficientes esses equipamentos realmente são. Isso, por sua vez, pode fazer com que algumas dessas nações comecem a deixar de importar sistemas de armas chineses adicionais em um futuro não tão distante, buscando outros países como a Rússia ou as nações da União Europeia para fortalecer suas defesas. Isso é uma má notícia para a China, e não é o único motivo para Pequim se preocupar.
O gigante asiático tem demonstrado nos últimos anos grandes investimentos no setor militar, produzindo mais armas e sistemas de defesa internamente e reduzindo a dependência de importações. Em várias ocasiões, exibiu novos mísseis e inovações militares em grandes desfiles e demonstrações de defesa, chegando até a ostentar suas tecnologias numa tentativa de intimidar quaisquer países que possam ousar se opor a ela no futuro, como os Estados Unidos, por exemplo. Mas não adianta muito exibir sistemas de armas se eles se mostrarem totalmente inúteis em condições reais de combate, como o SED-9. De fato, fracassos de grande destaque como esse não fortalecem a reputação da China como líder mundial em defesa, mas a fragilizam. De repente, os militares chineses já não parecem tão assustadores ou imponentes quanto tentaram mostrar. Agora, suas falhas estão expostas para todos verem. Montagem descuidada, eletrônicos de baixa qualidade, designs plagiados e projetos improvisados podem até parecer bons no papel, mas não entregam resultados reais no campo de batalha. A guerra moderna exige a tecnologia de ponta, integração perfeita dos sistemas e softwares tão avançados quanto o hardware, permitindo que sistemas de armas tenham grande poder de fogo, lancem ogivas explosivas enormes e resistam a táticas avançadas de guerra eletrônica no mundo. Infelizmente para Pequim, os sistemas de armas em que trabalham não estão prontos para esse tipo de combate. Assim como a Rússia parece ficar para trás, seguindo ideias ultrapassadas e impulsionada pelo desejo de criar armas sempre maiores, mais fortes e rápidas que as anteriores, mas se negando a investir no trabalho técnico necessário para tornar essas armas realmente viável nos conflitos atuais. A verdade é que não importa quão rápido um míssil voe se não conseguir escapar das defesas inimigas. Não adianta o sistema de defesa aérea ter grande alcance ou rastrear vários alvos se não possuir defesas de guerra eletrónica de nível mundial e tecnologias essenciais para protegê-lo de aeronaves como os Growlers. É por isso que as falhas do SED-9 são tão importantes. Não é apenas porque permitiram que mísseis dos Estados Unidos e de Israel atingissem alvos iranianos, decapitando o regime e eliminando grande parte de suas defesas. Também se trata do que isso significa para a China daqui para frente. A credibilidade do país como exportador de armas sofreu um grande golpe. Por anos, compradores vão reconsiderar investir em equipamentos chineses após esse incidente. Aliados estarão menos propensos a acreditar na propaganda de Pequim e aceitar alegações exageradas sobre novos sistemas de mísseis e defesas. Dentro da própria China, embora eles possam não admitir abertamente, os comandantes do país vão perceber, lenta, mas seguramente, que seus sistemas simplesmente não são nem de longe tão poderosos quanto afirmam. Isso, por sua vez, tornará quaisquer futuras operações militares do Exército de Libertação Popular, como uma possível tomada de Taiwan, muito mais perigosas e arriscadas. O mito da dominância militar chinesa foi destruído e não há como voltar atrás a partir daqui. Os Estados Unidos lançaram uma nova arma aérea que está deixando os militares russos em pânico, pois não conseguem detê-la. Não se trata de um novo míssil hipersônico, arma de energia dirigida ou outro sistema ultramoderno de milhões de dólares, embora os russos também estejam preocupados com as versões mais recentes desses sistemas dos Estados Unidos. Na verdade, a arma em questão, o drone de ataque suicida Lucas, é uma das armas de ataque mais baratas do vasto arsenal dos Estados Unidos, e a Rússia já possui um análogo bem estabelecido próprio. Mas o Lucas tem uma característica que pode acabar sendo o fator decisivo na guerra na Ucrânia e em um grande confronto entre a Rússia e os Estados Unidos ou a OTAN. E dizer que os russos estão alarmados com isso é pouco. Então, vamos dar uma olhada mais de perto no Lucas, nessa característica especial e como ela pode mudar a cara da guerra como conhecemos. Primeiro, Lucas é a sigla em inglês para Low Cost Uncrewed Combat Attack System, criada pela inovadora contratada de defesa dos Estados Unidos, a SpectreWorks, no Arizona. É a mais recente adição ao arsenal de armamentos não tripulados avançados dos Estados Unidos. Eu fez sua estreia em combate durante o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã em 28 de fevereiro, tendo sido revelado em julho do ano anterior e exibido pela primeira vez em dezembro. À primeira vista, é um pouco intrigante porque o Lucas deixou a blogosfera militar russa tão agitada.
O drone se junta a um arsenal crescente de aeronaves de ataque não tripuladas de baixo custo dos Estados Unidos, incluindo o Raytheon Coyote, Anduril Roadrunner, Switchblade 600. E, com alguma flexibilidade, o BAE Systems APKWS-2, um kit de conversão para transformar os foguetes não guiados Hydra 70 de 70mm em foguetes guiados a laser. Assim como esses sistemas e como o próprio nome indica, o Lucas foi projetado para ser uma arma de ataque aéreo de baixo custo. O capitão da Marinha, Tim Hawkins, o descreveu assim. Custando aproximadamente $35 mil por plataforma, o Lucas é um sistema escalável de baixo custo que oferece capacidades de ponta a uma fração do custo dos sistemas tradicionais de longo alcance dos Estados Unidos, que podem proporcionar efeitos semelhantes. Nada disso é surpreendente. A guerra na Ucrânia demonstrou de forma inequívoca a relação custo-abate impraticável do uso de mísseis caros e sofisticados para derrubar drones kamikaze muito mais baratos. Um míssil Tomahawk custa cerca de $2 milhões, um míssil interceptador Patriot PAC-3 cerca de $4 milhões e um míssil AGM-158 Jasmer $1,2 milhão. E até mesmo um drone Switchblade 600 custa cerca de $120 mil. Comparado a esses, $35 mil por um Lucas é bem mais acessível. Eles também são produzidos muito mais rápido que qualquer um dos mísseis citados, facilitando o aumento e reposição dos estoques. Então, não é o emprego que é tão inovador. Na verdade, superficialmente, a característica mais marcante do Lucas parece ser que ele é um raro exemplo moderno dos Estados Unidos, fazendo a engenharia reversa de um sistema de armas de um grande adversário. Esse adversário é o Irã, e o Lucas é uma versão de engenharia reversa do notório drone Shahed 136 do Irã. Isso é notável porque, historicamente, geralmente tem sido o contrário. Já na década de 1970, o Irã teria feito a engenharia reversa do seu míssil antitanque guiado Tufan a partir do míssil BGM-71 TOW dos Estados Unidos. Sua família de mísseis avançados ALMAS foi desenvolvida por meio de engenharia reversa dos mísseis israelenses Spike Senhor capturados pelo Hezbollah no Líbano durante a Guerra do Líbano de 2006. Acredita-se também que o Irã tenha construído pelo menos 5 modelos de drones furtivos ao radar, como o Shahed 171 Semorg, a jato, por meio de engenharia reversa de um drone Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. O drone cruzava a fronteira vindo do Afeganistão e pousou no Irã em 2011. O Shahed 136 quase certamente foi resultado da própria engenharia reversa iraniana. Parece ser derivado da munição vagante anti-radar israelense IAI Harpy, que, por sua vez, foi derivada de um projeto alemão da década de 1980, chamado DAR, abreviação de Drone Anti-Radar, ou o drone anti-radar. Agora, os Estados Unidos inverteram o jogo ao fazer a engenharia reversa da contribuição mais amplamente utilizada do Irã para a guerra moderna, o Shahed 136. E só para esfregar a ironia na cara do Irã, o primeiro uso do Lucas em combate acabou sendo contra o próprio Irã. Em maio de 2025, o presidente Donald Trump elogiou a qualidade e o baixo custo de produção do Shahed, chamando-o de muito bom, rápido e mortal. Ele criticou os fabricantes dos Estados Unidos por não conseguirem fabricar um equivalente. Depois, os Estados Unidos parecem ter conseguido uma versão abatida vinda da Ucrânia e fizeram engenharia reversa nela. A Rússia vem atormentando a Ucrânia com ataques em larga escala, usando os Shaheds e seu equivalente produzido localmente, o Gerin, desde 2022. A Ucrânia já derrubou milhares, no entanto, e pelo menos um Shahed intacto parece ter sido transferido para os Estados Unidos. O resultado é o Lucas, mais ou menos um análogo americano do mesmo drone. O Lucas apareceu pela primeira vez como um drone da SpectreWorks chamado FLM-136. O número é uma referência clara à sua origem iraniana. Embora as especificações exatas do Lucas ainda não tenham sido divulgadas, o FLM-186 tem um alcance máximo declarado de 444 milhas náuticas e pode permanecer no ar por até 6 horas. Sua capacidade total de carga útil, excluindo o combustível, é de 40 libras, e ele voa a uma velocidade de cruzeiro de cerca de 74 nós, podendo atingir até 105 nós em velocidade máxima.
As especificações do Lucas provavelmente igualam ou superam os protótipos, mas são similares ao Shahid iraniano e ao Gerin russo, sendo às vezes inferiores. Por exemplo, quando o Irã lançou o Shahid 136 em 2021, seu alcance estimado era de 940 a 1.240 milhas, de 2 a 3 vezes maior que o do FLM 136. E a Rússia posteriormente introduziu versões mais avançadas da plataforma a partir de sua enorme fábrica em Alabuga, no Tartaristão, incluindo o Gerin 3 movido a jato. Isso mostra que Lucas não é uma incógnita para os russos. Afinal, a Rússia já lançou cerca de 50 mil drones Gerin Shahid contra a Ucrânia desde 2022. Então, o que há no Lucas que está deixando a alta cúpula militar russa tão preocupada? Resumindo, Starlink. Após a notícia do uso de drones Lucas pelos Estados Unidos contra o Irã, blogueiros militares russos compartilharam imagens divulgadas em dezembro pelo Pentágono de um teste de lançamento do Lucas no mar. Nesse lançamento, a Marinha dos Estados Unidos havia testado um drone Lucas a partir do navio de combate litorâneo classe Independence USS Santa Bárbara. Os blogueiros destacaram uma caixa de comunicações no topo do drone. A caixa é claramente um terminal para o Starlink, ou ainda pior, para a Rússia, a rede de comunicações via satélite militar especializada dos Estados Unidos, construída sobre o Starlink, chamada Starshield. O influente canal russo no Telegram, Rybar, que tem mais de 1,5 milhão de inscritos, resumiu de forma sucinta a preocupação geral. O que era inevitável aconteceu. Terminais Starlink foram instalados em drones americanos Lucas semelhantes ao Gerin, permitindo comunicação resistente a interferências onde a rede de Elon Musk opera. O que isso significa? Bem, de acordo com Rybar, a eficácia dos ataques de drones inimigos vai aumentar em uma ordem de magnitude. O canal Obcecados por Guerra estava igualmente preocupado. O que vemos? Eles escreveram: uma antena receptora Starlink que permitirá ao drone, se não for abatido, ser guiado com precisão até seu alvo enquanto permanece conectado até a última fração de segundo. Agora, Starlink já se tornou cada vez mais uma palavra que tira o presidente russo Vladimir Putin do sério. A Starlink há tempos é central nas comunicações militares ucranianas, principalmente no campo de batalha. Durante 2025, a Rússia vinha cada vez mais se aproveitando do sistema Starlink, chegando até a introduzir drones Gerin guiados pelo Starlink. Isso chegou a um fim abrupto quando a Starlink cortou a conectividade russa em fevereiro, encerrando os experimentos russos com o sistema, causando caos à medida que as comunicações ruíam e levando a uma ofensiva estagnada e contra-ataques vigorosos dos ucranianos. Embora o Starlink seja uma ótima ferramenta de comunicação, no caso dos drones, seu maior valor é que eles são praticamente imunes a interferências. Agora, um dos principais métodos de combater drones, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, é o uso de guerra eletrónica, ou EW, para bloquear os sinais que os guiam até seus alvos. Os sinais de interferência fazem com que os drones errem o alvo, caiam sem causar danos ou até mesmo sejam redirecionados e capturados pelo lado adversário. A maioria dos drones FPV e dos drones kamikaze maiores usam GPS, ou no caso russo, seu análogo GLONASS, para navegação. Então, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, por necessidade, dominaram a arte desse tipo de guerra eletrónica de interferência anti-GPS e estão constantemente aprimorando suas capacidades. De acordo com o lendário especialista ucraniano em guerra eletrónica Sergei Beskresnov, também conhecido pelo codinome Flash, eles, os russos, capturaram todos os tipos dos nossos principais Vans como troféus. Claro, eles estudaram toda a eletrônica, os sistemas de comunicação e navegação dos nossos Vans. Mas os drones guiados pelo Starlink representam um pesadelo para sistemas de guerra eletrônica, pois, segundo blogueiros militares russos, são muito mais difíceis de derrubar que os drones guiados por GPS. É uma questão de sinais. GPS, GLONASS e outros satélites de navegação operam em órbita média da Terra, ou MEO. Isso fica a cerca de 20 mil quilómetros acima da Terra. Também há um número relativamente pequeno desses satélites em órbita, 31 do GPS, 24 do GLONASS, 35 do Beidou chinês e 25 da rede Galileu da União Europeia, respectivamente. De uma distância tão grande, eles transmitem sinais de navegação de potência relativamente baixa e em faixas estreitas.
Quando esses sinais chegam ao solo, eles estão fracos, e é isso que os torna relativamente fáceis de serem bloqueados. Os bloqueadores basicamente produzem sinais nas mesmas faixas que abafam o sinal do GPS. Se o seu bloqueador fornecer mais potência do que o sinal de GPS no receptor, ele pode abafar os sinais de GPS e fazer com que o drone que os recebe saia da rota ou caia. Em uma linha de frente extensa como a da Ucrânia, não são necessários grandes bloqueadores de sinal para uma guerra eletrônica eficiente em larga escala. Não funciona dessa forma. O que você realmente precisa é de uma variedade de bloqueadores potentes o suficiente para abafar os sinais de GPS e se espalhar ao longo das linhas de frente. A solução da Rússia tem sido desenvolver uma frota de bloqueadores móveis montados em caminhões, como o R330ZH Zytel, um RL257 Krushuka 4 e o RB341V Lear 3. Eles têm se mostrado bastante eficazes contra drones e até mesmo mísseis guiados por GPS, como o JDAM, cujos sinais ficam exatamente dentro do alcance do Zytel. Esses detalhes fazem o programa militar se destacar de outros canais do mesmo tema. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as últimas notícias dos principais focos de tensão do planeta. Agora, a Ucrânia está constantemente mudando as frequências que usa para guiar drones, assim como a Rússia, criando um jogo interminável de medidas e contramedidas, enquanto ambos os lados se adaptam. Às vezes, os drones de um lado têm vantagem, enquanto o outro ajusta suas contramedidas de interferência. Ou, como diz o comandante russo Istuganov, o inimigo brinca com as frequências. Nós reconfiguramos nossos sistemas de guerra eletrónica. O inimigo começa a nos neutralizar com guerra eletrônica. Nós mudamos para outras frequências. Tudo isso é possível graças aos sinais fracos daqueles satélites meio distantes. Mas a Starlink é outra história. Isso representa um problema para a Rússia, que atualmente, e no futuro previsível, não tem meios de combater. É impossível de ser bloqueado. Ao contrário dos satélites de navegação, a Starlink opera em órbita baixa da Terra, ou LEO. Os satélites não estão a milhares de milhas da Terra. Eles estão orbitando a aproximadamente 550 km acima da Terra. Atualmente, há cerca de 10.020 satélites Starlink em órbita. O número mágico de 10.000 foi alcançado em 17 de março de 2026, depois que um foguete Falcon 9, lançado do Complexo de Lançamento Espacial 4 Leste, na base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, colocou mais 25 satélites em órbita. Na verdade, a Starlink já lançou um total de 11.529 satélites desde maio de 2019, mas alguns deles foram substituições para espaçonaves desativadas que reentraram na atmosfera. Esses satélites viajam ao redor da Terra a quase 27.000 km por hora, formando uma malha que cobre o planeta e oferece cobertura quase onipresente em qualquer lugar da superfície. Isso gera dois grandes problemas para a Rússia, ou para o Irã, a China ou qualquer adversário que queira derrubar um drone guiado pela Starlink. Primeiro, cada terminal Starlink não recebe sinal de apenas um satélite, diferente das antigas antenas parabólicas. Ele alterna constantemente entre unidades da malha enquanto elas se movem no céu. Em qualquer momento, cada terminal provavelmente está alternando entre satélites em curtos intervalos de tempo. Isso significa que a Rússia não precisa só bloquear um sinal em um vetor, mas atingir um alvo em movimento em uma rede também em movimento. Além disso, como os satélites Starlink estão mais próximos da Terra que os de GPS, o sinal chega muito mais forte ao receptor. A Rússia precisa de um bloqueador mais potente para cortar o sinal. Isso certamente não excede as capacidades da Rússia para um único link de satélite, mesmo com um sinal mais forte. Mas tentar bloquear toda uma malha de mais de 10.000 satélites que se movem a velocidades superiores a Mach 22 é um problema completamente diferente. Neste ponto, também é algo inatacável. Bloquear drones não depende mais de estacionar um caminhão de interferência na linha de frente. Seria necessário uma frota maior de bloqueadores potentes, principalmente se o terminal usar antena direcional e processamento de sinal moderno, como provavelmente o Lucas faria. Em vez de bloquear sinais fracos para receptores solitários, a Rússia agora precisa sobrepor um enlace multi-satélite com salto de frequência e troca constante que muda a geometria antes que você consiga captar. É viável em grande escala, mas a dimensão necessária está provavelmente muito além das capacidades da Rússia no futuro previsível.
Pesquisadores militares chineses simularam quantos bloqueadores seriam necessários para suprimir a conectividade do Starlink em Taiwan. Suprimir essa rede provavelmente seria um componente crítico em qualquer invasão chinesa bem-sucedida. A simulação concluiu que seria necessário uma malha ideal de pelo menos 935 bloqueadores aéreos sincronizados e de alta potência para suprimir totalmente a cobertura. Se usar sistemas de menor potência, a China pode precisar de cerca de 2.000 drones de interferência para obter efeito semelhante. Projete isso para a Ucrânia, onde a linha de frente tem entre 800 e 1.200 km, e a Rússia precisaria de milhares de bloqueadores em caminhões só para fazer as áreas de cobertura se tocarem. Considere os milhões de quilómetros quadrados dentro do próprio território que a Rússia teria que proteger contra ataques de drones ucranianos de longo alcance via Starlink, e fica claro como esse problema é intransponível. O uso da modulação de espectro espalhado pelo Starlink já torna o processo de bloquear sinais muito mais complexo do que com o GPS. Essa técnica de transmissão distribui o sinal por uma ampla faixa de frequências em um padrão que muda constantemente, com base em uma chave criptográfica compartilhada apenas entre o terminal e a rede. Isso significa que, ao bloquear uma parte, há grande chance de atingir só ruído. Mesmo reunindo unidades e potência para bloquear toda a faixa de frequência, você ainda enfrenta a criptografia e padrões de modulação com chave, impossíveis de prever sem acesso à gestão de chaves. E esses, nem preciso dizer, são altamente confidenciais. O principal é que a Rússia precisaria de uma frota de interferidores muito mais potente do que já mostrou na Ucrânia. Isso custaria pelo menos centenas de bilhões de dólares. Para um país já com dificuldades para financiar a guerra, isso é quase impossível. Vale lembrar que os equipamentos de guerra eletrónica ainda não foram destruídos pela Ucrânia. Na verdade, os sinais que eles emitem os tornam, até certo ponto, alvos fáceis para ataques de drones, mísseis e artilharia ucranianos. O site independente Oryx Spionkop, que acompanha as perdas de equipamentos russos usando uma metodologia de confirmação visual, registrou pelo menos 94 sistemas russos de interferência e engano colocados fora de ação pela Ucrânia desde 2022. A Rússia precisaria mobilizar enormes fundos, recursos e mão de obra para criar e manter a arquitetura de supressão ativa e eficaz por tempo suficiente. Esses problemas piorariam ainda mais se os Estados Unidos usassem a rede Starshield em vez da Starlink. Starshield é uma rede especializada construída pela SpaceX especificamente para os militares dos Estados Unidos em 2022. Segundo um porta-voz, a rede oferece segurança e criptografia extras para uso governamental e militar em operações de segurança nacional e usa satélites pertencentes e controlados pelo governo dos Estados Unidos. A rede incorpora pelo menos 183 satélites Starshield dedicados, com segurança aprimorada, sensores de observação da Terra e cargas úteis hospedadas, além de comunicações seguras e criptografadas sobre a infraestrutura já existente da Starlink. Se os Estados Unidos instalarem os links Starshield no Lucas, interferir neles se tornará ainda mais impossível para a Rússia. A criptografia, autenticação e gerenciamento de chaves do Starshield são mais robustos e rigidamente controlados, tornando a falsificação ainda mais difícil e o bloqueio muito mais caro. Mas para a Rússia, ainda fica pior, muito pior. Isso porque não são apenas os drones Lucas que a Rússia precisa se preocupar. Os links do Starlink ou Starshield poderiam, em teoria, ser instalados em quase todos os mísseis e drones dos Estados Unidos, onde as restrições aerodinâmicas permitirem. Imagine Tomahawks ou HIMARS conectados ao Starlink. Os russos já imaginaram isso e ficaram até verdes só de pensar. O blogueiro militar russo Engenheiro Russo lamenta que esses sistemas de ataque de longo alcance poderão ser controlados de qualquer lugar do mundo e atingir a precisão dos drones FPV, até mesmo por uma janela. Isso não é apenas uma evolução nos assuntos militares, é uma verdadeira revolução, observa a postagem. E é difícil discordar disso. Então, o que a Rússia pode fazer a respeito? Ao longo dos anos, há alarmismo constante sobre a Rússia desenvolver armas anti-satélite capazes de destruir satélites hostis em órbita. Mesmo que existam essas armas, o porte e a velocidade da rede Starlink exigiriam muito tempo e dinheiro para causar impacto significativo.
Segundo o renomado blogueiro russo Dmitry Kornanikin, esqueça as histórias soviéticas de pregos na órbita destruindo constelações de satélites. Isso pode funcionar contra centenas, mas não contra dezenas de milhares. Então, atualmente não existe uma solução, e o pânico é palpável. Roybard exige que o Kremlin comece a desenvolver meios para destruir milhares de satélites Starlink agora. Isso deve ser financiado com prioridade máxima. No entanto, eles não especificam de onde esse dinheiro deveria vir. Obcecados pela guerra, fazem um prognóstico sombrio. Se em um ano não acharmos solução para essa constelação de satélites, as coisas vão piorar muito para nós, escreveram. Para ser justo, a Rússia tem experimentado tecnologia de bloqueio do Starlink e pode já ter tido algum sucesso. Em 2024, os militares ucranianos começaram a relatar quedas nas conexões do Starlink, com oficiais militares atribuindo as interrupções à Rússia, que estaria testando diferentes mecanismos. Documentos militares dos Estados Unidos vazados indicam que as interrupções podem ser causadas pelo sistema Tobol, criado para proteger satélites russos contra bloqueios. A Rússia também parece estar desenvolvendo um sistema mais novo e sofisticado chamado Kalinka. Esse sistema é especificamente destinado a detectar e interromper sinais de e para satélites Starlink, com o objetivo de interferir nos drones ucranianos e nas comunicações militares. Andrei Bezrikov, director do Centro Russo de Sistemas e Tecnologias Não Tripulados, que está desenvolvendo o sistema, afirmou à mídia estatal que o chamado matador do Starlink também pode detectar terminais conectados ao Starshield. Precisamos esperar para saber se esses sistemas serão eficazes ou se serão como os tanques russos. Mas é possível que a resposta mais eficaz da Rússia e da China seja, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Os dois países tentam apressadamente lançar versões próprias do Starlink. A Rússia está desenvolvendo o Zorky, um concorrente doméstico do Starlink, com produção em série dos terminais prevista para começar em 2026 e planos para mais de 300 satélites até 2027. A China está criando tecnologias anti-satélite com laser e micro-ondas para enfrentar o Starlink e o Starshield, além de desenvolver grandes constelações de satélites. A Qianfan, ou Rede das Mil Vendas, já tem cerca de 100 satélites lançados, com a meta de chegar a 15 mil. A Guowang, ou Reed Satnet, está atualmente em fase de testes, com o planejamento de lançar 13 mil satélites. E a rede Honghu 3, que está atualmente em fase de planejamento, deve chegar a cerca de 10 mil satélites operacionais. A Força Espacial dos Estados Unidos possui o sistema de contracomunicação Meadowlands e terminais modulares remotos que podem bloquear uplinks e downlinks de satélites adversários. Como esses sistemas ainda não enfrentaram ameaças russas e chinesas do tipo Starlink, não se sabe como vão reagir a elas. O regime do Irã não tem mais onde se esconder. Com as defesas aéreas destruídas, os Estados Unidos atingiram supremacia aérea inédita na Operação Epic Fury. Como sabemos disso? Os B-52 estão nos céus e estão voando sobre terra firme. Eles lançam algo do qual o Irã não se recupera e repetem isso para provocar um colapso em cadeia. Bolas de fogo estão sobre o Irã agora, enquanto B-52 caçam os últimos bunkers iranianos, até não restar nenhum. Isso representa uma grande mudança na estratégia aérea dos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane da Força Aérea dos Estados Unidos. Em coletiva em 31 de março para o Departamento de Defesa, Kane disse que os Estados Unidos estão tão confiantes na supremacia aérea no Irã que empregam bombardeiros B-52 em missões sobre território pela primeira vez na campanha. Esses bombardeiros da Guerra Fria, em serviço desde 1961, permitem aos Estados Unidos ataques aéreos mais intensos contra bunkers e alvos militares do Irã do que nunca. Eles conseguem voar porque os primeiros 30 dias da Operação Fúria Épica destruíram tão bem a rede de defesa aérea em camadas do Irã, criada para impedir a chegada desse tipo de plataforma aérea. Kane deixou claro ao afirmar: com o aumento da superioridade aérea, conseguimos iniciar com sucesso as primeiras missões sobre território com B-52, mantendo domínio sobre o inimigo. Essas missões sobre território envolvem o uso de munições destruidoras de bunkers GBU-31 que entregam 900 quilos de um poder de fogo aterrorizante. Bombas caem em pontos estratégicos de Isfahan agora, como verá se continuar assistindo. A BBC relata que observadores militares atentos podem ter detectado que algo assim estava para acontecer.
Indícios dessa evolução na campanha americana surgiram na Força Aérea Real Beaufort, onde B-52 estão sendo posicionados para ataques ao Irã. Poucos dias antes de Kane fazer sua declaração, diz a BBC, B-52 e outras aeronaves foram vistos decolando dessa base aérea no Reino Unido, carregados com exatamente os tipos de Jordãs que agora estamos vendo sendo lançados sobre o Irã. Os Estados Unidos também mudaram para uma estratégia de finição dinâmica de alvos, revela Kane, o que significa que todas as suas aeronaves estão recebendo novos alvos enquanto voam, e em alguns casos, elas até recebem a tarefa de localizar e atacar alvos por conta própria. Isso mostra que os Estados Unidos não têm mais só superioridade, mas supremacia aérea sobre o Irã. Afinal, essa não é a primeira vez que os B-52 são usados no Irã. No início da Operação Fúria Épica, em 4 de março, o Military Times informou que os Estados Unidos usaram seu bombardeiro mais antigo contra o Irã. Se for assim, por que o que vemos agora é tão importante? A resposta é algo que mudou o Irã, e essa mudança pode ser vista em uma palavra-chave que Kane usou ao anunciar a chegada de mais bombardeiros B-52 por terra. Os primeiros B-52 estavam armados com munições de longo alcance, como o míssil de cruzeiro AGM-158 Jasmer, em vez das bombas antibunker que eles estão lançando agora sobre o Irã. Isso indicava que os Estados Unidos ainda precisavam ter cautela com seus bombardeiros antigos no início da Operação Fúria Épica. Eles precisavam atacar à distância, em vez de se aproximar e entrar em combate direto. O que provavelmente acontecia antes era que caças furtivos americanos equipados com sensores, como o F-35 e o F-22, estavam encontrando corredores aéreos seguros para os B-52 que chegavam, lançavam suas munições e depois iam embora antes que as defesas aéreas do Irã conseguissem alcançá-los. Agora a situação é diferente. Os B-52 estão voando sobre terra, o que significa que eles estão penetrando profundamente no espaço aéreo iraniano sobre o continente. A superioridade aérea que permitiu ataques anteriores dos B-52 tornou-se supremacia aérea, possibilitando esses ataques sobre o interior do país. E há uma cidade no Irã que está sentindo a dor da próxima fase do uso dos B-52 mais do que qualquer outra: Isfahan. A cidade é conhecida por instalações nucleares subterrâneas já atacadas pelos Estados Unidos, com grandes bombas anti-bunker. Mas, notavelmente, os Estados Unidos usaram bombardeiros furtivos B-2 Spirit, armados com bombas penetradoras de 30 mil libras, para destruir as instalações nucleares de Isfahan durante a Operação Martelo da Meia-Noite, no verão de 2025. Essas instalações resistiram o bastante para tornar Isfahan o provável local do urânio enriquecido que o Irã ainda detém e pode ser usado para fabricar uma arma nuclear. Além das instalações nucleares, Isfahan possui outros pontos militares, que agora vemos os B-52 dos Estados Unidos atacarem ao avançarem pelo interior do território iraniano. As imagens mostram isso. Vídeos do Irã mostram ataques aéreos provocando explosões em cadeia em uma das principais cidades do país. A AP News divulgou uma seleção desses vídeos, todos feitos por testemunhas na cidade. Durante mais de 40 segundos vemos a mesma cena se repetir. Explosões estremecedoras lançam enormes bolas de fogo para o céu, acompanhadas por grandes nuvens de fumaça. Às vezes, observamos reações em cadeia de explosões, indicando múltiplas bombas ou explosões secundárias de munições destruídas no solo. Os Estados Unidos compartilham essas imagens abertamente. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, compartilhou na Truth Social imagens de uma sequência de ataques mostrados rapidamente em vídeo da AP News. A versão estendida do vídeo sugere quais alvos os Estados Unidos estão atingindo após enviar B-52 para Isfahan. Pelo tamanho e tipo das explosões, é provável que bombas americanas tenham atingido um depósito subterrâneo fortificado de munições na principal cidade iraniana. Isso envolve usar bombas quebra-bunker, que explicarei a seguir. Focando em Isfahan, a suspeita de que os Estados Unidos atingiram um depósito de munição com B-52 se reforça pelo grande complexo de mísseis da cidade. A iniciativa de ameaça nuclear afirma que esse é o maior complexo de montagem e produção de mísseis do Irã, construído nos anos 1980 com apoio da China e Coreia do Norte. Foi aqui que o Irã desenvolveu o Shahab-4, que muitos no Ocidente acreditam ter sido criado para lançar armas de longo alcance iranianas. O Irã também fabrica mísseis da classe M e mísseis chineses HY-2 Silkworm em Isfahan, segundo a iniciativa de ameaça nuclear. Tudo isso nos mostra que há muita munição explosiva debaixo da terra nesta cidade iraniana. Isso nos leva às bombas quebra-bunker.
Segundo a Al Jazeera, os Estados Unidos não limitaram missões de bombardeio dos B-52 sobre Isfahan. Teherã e várias outras cidades iranianas também foram alvo, como Karachi, que abriga várias áreas industriais. No entanto, foram as bombas quebra-bunker sobre Isfahan, muito provavelmente as bombas de 2.000 libras que mencionamos antes, que chamaram toda a atenção da mídia. Além das imagens já mostradas, a Al Jazeera diz que os Estados Unidos lançaram bombas quebra-bunker nas montanhas perto de Isfahan, causando mais explosões secundárias, provavelmente ao incendiar estoques de munições e mísseis do Irã. O veículo informa que a campanha de bombardeios dos Estados Unidos também atingiu infraestruturas industriais essenciais do Irã, como usinas siderúrgicas, petroquímicas e instalações nucleares. Então, os Estados Unidos estão deixando de atacar apenas alvos militares, para usar seus bombardeiros B-52 a fim de destruir os meios de produção do Irã. A Operação Fúria Épica está se transformando em uma campanha mais de desgaste, e os bombardeiros B-52 estão no centro disso. Mas eles também podem estar envolvidos em outra situação que surpreendeu a todos. Mas antes de chegarmos a isso, você está assistindo ao programa militar. Se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver, certifique-se de estar inscrito no canal. Retomando o inesperado em Isfahan. Já citei que o local parece ser o local mais provável de armazenamento de urânio enriquecido. Alguns acham que o Irã guarda esse urânio para manter a ameaça de criar uma bomba suja nuclear. O Irã possui cerca de 450 quilos de urânio enriquecido a 60% do isótopo U-235, precisando de pouco mais para atingir os 90% necessários à fabricação de uma bomba nuclear. Os Estados Unidos não querem que o Irã tenha esse urânio. Os Estados Unidos desejam eliminar as capacidades nucleares do Irã, e já há rumores sobre uma possível campanha terrestre com tropas especiais em Isfahan. Esses rumores sugerem que essas tropas teriam a missão de extrair o urânio do Irã do bunker nuclear subterrâneo da cidade e depois sair de lá, em vez de manter a posição. É um plano ousado que envolve muitos riscos. Cada minuto que as tropas dos Estados Unidos estiverem em Isfahan, estarão vulneráveis aos mísseis e drones do Irã. É nesse momento que entram os B-52. A Ynet News sugere que os efeitos pirotécnicos nos ataques em Isfahan impressionam, mas podem ter servido para ocultar os reais objetivos dos Estados Unidos. Ela sugere que o que vemos na cidade pode ser um esforço dos Estados Unidos para enterrar o urânio enriquecido supostamente armazenado em Isfahan. A proposta é usar bombas penetradoras de bunkers, como as dos B-52, para destruir túneis que levam aos depósitos de urânio do Irã. Se os Estados Unidos conseguirem, segundo o Ynet, esses locais ficariam inacessíveis ao Irã por 1 ano ou mais, evitando que os Estados Unidos arrisquem enviar forças especiais para retirar o material perigoso. É uma teoria que começa a fazer sentido quanto mais você pensa sobre ela. As bombas penetradoras evidenciadas visam locais explosivos, como depósitos de munição do Irã. As projetadas para colapsar túneis de Isfahan seriam bem mais difíceis de detectar. Elas cavariam o solo e explodiriam, causando efeitos óbvios para quem estiver perto do local. Mas túneis desabando não geram bolas de fogo no céu. Você verá fumaça e destroços, mas sem pirotecnia. Os ataques de B-52 que chamaram a atenção eram só uma distração para o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos em Isfahan? A Ynet acredita que sim. Ela diz que os bombardeiros americanos coordenaram os ataques para desabar túneis sem destruir o urânio, que agora estaria preso sob cerca de 100 metros de rocha sólida. Talvez nos próximos dias fique claro que os Estados Unidos conseguiram mais do que os resultados já impressionantes que vimos até agora. O Irã, por sua vez, tentou responder à ofensiva dos B-52 americanos em Isfahan. No relatório de 31 de março, o Times of India afirmou que o Irã respondeu aos ataques, lançando vários mísseis contra Israel, mas a maioria foi interceptada ou caiu em áreas abertas, sem vítimas relatadas. A Al Jazeera relata de forma diferente em um informe de 1º de abril, afirmando que um míssil balístico iraniano lançado contra Israel atingiu seu alvo, ferindo 16 pessoas. O Irã ainda está tentando passar a mensagem de que não vai recuar, mesmo com os B-52 sobrevoando livremente, embora a credibilidade dessa mensagem seja questionável, já que os Estados Unidos agora afirmam que o Irã está buscando um cessar-fogo. Antes de chegarmos a isso, precisamos responder a pergunta de como tudo isso é possível. A destruição da defesa aérea do Irã já foi amplamente noticiada. Menos de uma semana após o início das operações Fúria Épica e Linha Estrondosa, Israel informou que 80% dos sistemas de defesa aérea do Irã foram destruídos.
Foi um bom começo, mas insuficiente para garantir a supremacia aérea exigida nos ataques atuais dos B-52 contra alvos em terra. Foi um bom começo, mas insuficiente para a supremacia aérea exigida nos atuais ataques dos B-52 contra alvos em terra. Estados Unidos e Israel seguem desgastando gradualmente. Em 10 de março, Kane afirmou que a maioria dos sistemas de mísseis superficiar avançados do Irã já não eram relevantes e que caças americanos agora voavam com relativa impunidade. Isso é um problema real para o Irã. A impunidade dos caças evoluiu até para bombardeiros B-52, maiores e mais lentos, pois esses caças podem destruir as defesas aéreas mais avançadas do país. O Irã possuía defesas aéreas capazes de atingir o B-52. O Bavar 373, que o Irã construiu por conta própria, tem um alcance máximo de detecção de quase 200 milhas, o que está muito acima do teto de voo de 50 mil pés do B-52, como destaca o Army Technology. As baterias S-300 PMU-2 que o Irã comprou da Rússia deveriam conseguir atingir o antigo bombardeiro americano, mas não conseguem. O motivo é que quase todas foram destruídas. Os Estados Unidos estão tão confiantes em sua supremacia aérea que os B-52 podem voar por quase qualquer parte do Irã sem medo. Usamos praticamente porque ainda haverá bolsões isolados de defesa aérea no Irã. Sejam sistemas baseados em terra ou mísseis antiaéreos portáteis, esses bolsões ainda podem representar uma ameaça, mas é aí que os caças voando com impunidade entram em ação para ajudar. Equipados com sensores, eles podem detectar essas ameaças e destruí-las, ou, pelo menos, repassar informações aos pilotos dos B-52 para que saibam quais áreas do Irã devem evitar. Claramente, o Irã já não possui defesas aéreas em Isfahan. A série de ataques que os B-52 vêm realizando naquela cidade é prova disso. As melhorias no B-52 podem estar influenciando os ataques terrestres que estamos vendo. O destaque é o programa de modernização do radar que a Força Aérea dos Estados Unidos fez para o antigo bombardeiro. A Business Insider afirma que as atualizações de radar do B-52 aumentam sua eficácia contra a guerra eletrônica, reduzindo as opções defensivas do Irã. O primeiro voo de translado de um B-52 com esse novo sistema de radar ocorreu em dezembro de 2025. Então, os bombardeiros que atualmente sobrevoam o espaço aéreo do Irã podem estar equipados com ele. Isso significa que, sem sua rede de defesa aérea em camadas, o Irã não pode mais impedir que bombardeiros voem livremente em seu território. Isso já era um problema quando o B-52 era usado para lançar munições de longo alcance. Com capacidade para 70 mil libras, o bombardeiro mais antigo dos Estados Unidos entrega mais poder de fogo de uma vez que qualquer outro no arsenal aéreo do país. Agora, a grande capacidade de carga se une à versatilidade que tornou o B-52 famoso. A Força Aérea dos Estados Unidos afirma que o B-52 pode lançar a maior variedade e quantidade de armas entre as aeronaves do arsenal americano. Essa potente aeronave pode transportar bombas de queda livre, mísseis de precisão, jodãs, destruidoras de bunkers, bombas de fragmentação, minas e até ogivas nucleares. Ter bombardeiros B-52 sobrevoando o território faz com que o Irã nunca saiba qual problema enfrentará a seguir. Antes, na Operação Fúria Épica, usaram munições de ataque à distância. Em Isfahan, recentemente, parece que foram bombas anti-bunker. Amanhã pode ser diferente. Só saberemos quando o poder de fogo atingir o alvo, o que é um grande problema para o regime do Irã. Esse tipo de coisa é exatamente para o que o B-52 foi construído. Não é a aeronave mais chamativa do mundo. Ninguém a admira como fazem com o F-35 ou o B-2, ambos elegantes, estilosos e furtivos. Mas eles são os bisturis da Força Aérea dos Estados Unidos. O B-52 é a bola de demolição. Quando um país está tão sem defesas aéreas quanto o Irã, essa bola de demolição pode agir repetidamente, com versatilidade para atuar nos aspectos de seleção dinâmica de alvos da Operation Epic Fury, que, segundo Kane, os Estados Unidos estão começando a executar. O Irã não tem mais opções reais para lidar com os B-52 dos Estados Unidos, e é aqui que podemos ver outra mudança na operação. Mencionamos anteriormente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã está buscando um cessar-fogo agora que sabe que os B-52 estão nos céus. Ele usou o Truth Social para afirmar: o novo presidente do Irã, menos radical e mais inteligente que os anteriores, acaba de pedir aos Estados Unidos um cessar-fogo. Trump afirma que os Estados Unidos só considerarão um cessar-fogo se o Irã reabrir o Estreito de Hormuz, então as missões dos B-52 seguirão até lá. Mas tem um detalhe:
assim como fez quando Trump afirmou que as negociações tinham começado com o Irã, dizendo que os Estados Unidos estavam negociando consigo mesmos, o regime iraniano diz que não houve nenhum pedido de cessar-fogo. Em 31 de março, a AA relatou que o chanceler iraniano Abbas Araghchi declarou que o Irã não busca cessar fogo. O Irã deseja o fim total das hostilidades, garantias contra novos ataques e compensação pelos danos causados pelos Estados Unidos na Operação Fúria Épica. É improvável que os Estados Unidos aceitem essas condições, então discutir interrupções, como cessar fogo ou algo permanente, pode ser prematuro. Ou talvez não. Em nova reviravolta, Trump disse que talvez nenhum acordo seja preciso. Em reportagem de 1º de abril, a BBC afirma que o presidente acredita que seu país concluirá o trabalho no Irã em 2 ou 3 semanas. Isso indica que os Estados Unidos se retirarão assim que tiverem certeza de que o Irã não pode construir uma arma nuclear, independentemente de o regime querer negociar. Nós os atrasamos de 15 a 20 anos. Eles não têm marinha, não têm forças armadas, não têm força aérea, afirma Trump, restando apenas a questão nuclear. Talvez os B-52 sejam a solução para isso. Se as bombas anti-bunker foram empregadas para fazer desabar a rede de túneis do Irã, como diz a Ynet, o país pode não acessar mais seu urânio enriquecido. Mas 2 ou 3 semanas de ataques dos B-52 poderiam destruir instalações e centrífugas, além de causar mais danos às forças armadas que Trump diz ter sido atrasado por décadas. Talvez agora só reste aos B-52 caçar e destruir os últimos bunkers iranianos. Se tiverem sucesso, um acordo pouco significará para os Estados Unidos. O B-52 não é a única aeronave antiga que os Estados Unidos podem usar no Irã, após conquistarem a supremacia aérea. Defesas aéreas em camadas deveriam ser a chave do sucesso do Irã. Assim, limitariam os Estados Unidos a usar apenas bombardeiros furtivos e caças, já que o restante seria abatido. Mas esses planos já morreram faz tempo. Agora os Estados Unidos têm AH-64 Apaches e A-10 Vartogs operando no Irã. Eles estão despejando o inferno sobre as forças armadas do Irã, cumprindo seu papel em apagá-lo do mapa, com ataques tão fora deste mundo que o Irã nunca imaginou que poderia ser atingido assim. Como isso acontece? Porque os Estados Unidos conquistaram a supremacia aérea no Irã. Se você os conhece, você os ama, disse o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ao afirmar em 26 de março que helicópteros Apache e A-10 Warthogs voam impunemente no espaço aéreo iraniano. Helicópteros Apache realizam ataques no espaço aéreo iraniano e pelo Estreito de Hormuz livremente, disse Heggs. E o que isso nos mostra é que o Irã não tem como responder aos ataques aéreos que os Estados Unidos estão lançando. Essas aeronaves não são furtivas, pelo contrário. Hegseth as descreve como lentas e de voo baixo, principalmente se comparadas ao F-35 e ao bombardeiro furtivo B-2 Spirit. Esse fato já demonstra como as defesas aéreas do Irã foram degradadas. Você só envia essas plataformas lentas, de voo baixo e de apoio aéreo aproximado quando o inimigo já não tem defesas aéreas relevantes, afirmou Hegseth. Apesar de parecer ousado, isso é basicamente verdade. Os Apaches e os A-10 conseguem voar porque a Operação Fúria Épica e a Operação Leão Rugente realmente acabaram com as defesas aéreas do Irã. Em 5 de março, o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, ou IDF, o tenente-general Eyal Zamir, afirmou que 80% dos sistemas de defesa aérea do Irã haviam sido destruídos ou desativados nas primeiras 24 horas dos ataques ao país. O que isso significa para o Irã é que restaram apenas pontos isolados de defesa aérea, muitas vezes nada além de soldados operando sistemas antiaéreos portáteis lançados do ombro, em resposta a ataques que terminam mais rápido do que esses soldados conseguem reagir. As defesas em camadas do Irã foram deixadas praticamente irrelevantes pelos Estados Unidos e Israel. Os comentários de Zamir não mostram toda a história. Os problemas de defesa aérea do Irã surgiram antes das operações Fúria Épica e Leão Rugente. Em 12 de dezembro, a Forbes relatou que o Irã tinha falhas críticas em sua defesa aérea contra Israel e, como soubemos depois, contra os Estados Unidos. O ex-presidente Hassan Rouhani criticou duramente as defesas, afirmando: "Os céus do Irã agora estão totalmente seguros para o inimigo. Perdemos nossa capacidade real de dissuasão." Países vizinhos como Iraque, Síria, Líbano e Jordânia têm seu espaço aéreo controlado pelos Estados Unidos e Israel. Estados Unidos e Israel já tinham bases próximas ao Irã para entrar praticamente quando quisessem, mesmo antes da Operação Epic Fury. Isso era um problema, assim como o fato de Estados Unidos e Israel já terem dominado as defesas aéreas do Irã antes. Na Operação Midnight Hammer, em junho,
que resultou na guerra de 12 dias entre Irã e Israel, a maioria das defesas aéreas iranianas foi destruída em poucas horas. Esse é o problema central para o Irã. Apesar de parecer impressionante eliminar 80% das defesas aéreas, o real motivo do fracasso em impedir A-10 e Apaches no espaço aéreo iraniano é que essas defesas já estavam comprometidas antes da chegada dessas plataformas. Quando a Operação Epic Fury começou, segundo o Army Technology, o regime do Irã tinha apenas cerca de 100 lançadores de defesa aérea, e é improvável que todos fossem compatíveis com os mísseis que o país gostaria ou precisaria contra os Estados Unidos nos ataques aéreos. O Irã estava em desvantagem desde o início. Pouco mais de 6 meses não bastaram para restabelecer sua defesa aérea ao nível anterior ao ataque de Israel e Estados Unidos em junho. Por isso, Apaches e A-10 agora podem eliminar alvos militares em todo o Irã. Se o Irã tivesse defesas aéreas, isso não ocorreria. O Apache isolado é vulnerável a defesas aéreas modernas. Com teto de serviço de 20 mil pés, ele seria vulnerável até aos sistemas de defesa aérea russos e chineses mais antigos, presentes na rede do Irã. O S-300, por exemplo, que sabemos que está no Irã, supostamente é capaz de atingir alvos a até 19 milhas de altura no céu. Esse número é da versão mais moderna do S-300, mas ainda assim é 5 vezes maior que a altitude máxima do Apache, e até variantes antigas do sistema superam o teto operacional do Apache com seus mísseis. O Apache voando no Irã já mostra que Hegseth está certo sobre as defesas aéreas do país. Na maioria das vezes, ele acerta. Não podemos ignorar o fato de que 80% não é 100%. O Irã possui sistemas de defesa aérea, mas não se sabe quais nem onde estão. Como destaca o Army Recognition, A-10 e Apaches no Estreito de Hormuz mostram isso. Os Estados Unidos, pelo menos, criaram grandes bolsões localizados de superioridade aérea. Provavelmente mantém esses canais abertos com guerra eletrônica, bases avançadas e supressão das defesas aéreas que o Irã usar contra aeronaves dos Estados Unidos. A superioridade está virando supremacia, dando aos Estados Unidos ainda mais controle do espaço aéreo do Irã. Mas antes disso, vamos focar em como os Estados Unidos usam A-10 e Apaches no Irã. Heggs aponta que ambos têm focado em missões repetidas nas vias navegáveis do Irã, especialmente no Estreito de Hormuz. Se esse for o caso, então essas são definitivamente plataformas que têm capacidades que as tornam perfeitamente adequadas para esse trabalho específico. O A-10 com sua blindagem de titânio, múltiplos sistemas de voo redundantes, capacidade de voar baixo e, é claro, seu canhão GAU-8A de 30mm que destrói aço, parece quase feito sob medida para isso, para enfrentar os barcos de ataque rápido usados pelo Irã contra navios mercantes no estreito. Embora tenha sido originalmente projetado como um caça-tanques capaz de fornecer apoio às forças terrestres, o A-10 se consolidou como uma plataforma versátil, que pode ser empregada quando as defesas aéreas do inimigo já foram neutralizadas. Os barcos rápidos são incapacitados pelos canhões do A-10, mas não devemos subestimar a aeronave em termos de versatilidade e capacidade de ataque contra alvos no Irã. Afinal, já vimos imagens de um A-10 usando seus canhões para destruir uma base utilizada por um grupo de milícia proxy iraniano no Iraque, então sabemos que ele está atacando alvos tanto em terra quanto no mar. No ataque, o A-10 usou seu canhão. Outros provavelmente já viram ele usar as munições de longo alcance, que podem ser carregadas na plataforma. Este avião de guerra dispara mísseis AGM-65 Maverick e bombas guiadas por laser ou GPS, projetadas para serem lançadas a quilômetros do alvo, reduzindo a ameaça das defesas aéreas durante o ataque. O A-10 pode ser equipado com mísseis AIM-9 Sidewinder, tornando-se uma ameaça ar-ar contra drones iranianos e aviões antigos da Força Aérea do Irã. Versatilidade é o ponto forte do A-10. Apesar de sua atuação crucial no Estreito de Hormuz, ao neutralizar uma das principais estratégias do Irã para encerrar a Operação Fúria Épica, o A-10 é versátil e pode atuar em todo o Irã. Sim, ele é vulnerável a sistemas modernos de defesa aérea como o S-300, mas é aí que a superioridade aérea dos Estados Unidos se destaca. Enquanto os A-10 estiverem nos bolsões seguros criados pelos Estados Unidos e Israel, são máquinas de destruição com tanto poder de fogo que seus alvos pensam que é o fim dos tempos ao serem atingidos. Os helicópteros Apache não são tão versáteis quanto o A-10. Porém, eles têm mísseis Hellfire e canhões de 30mm, tornando-os novamente muito úteis no Estreito de Hormuz. O Apache é rápido para rastrear e atacar barcos de ataque rápido do Irã, e ainda é um helicóptero.
Isso significa que ele pode pairar e voar devagar o suficiente para servir de escolta para navios da Marinha dos Estados Unidos e navios mercantes que tentam atravessar o estreito. Operar em espaço aéreo contestado é arriscado para esse helicóptero de ataque, pois seu alcance, velocidade e vulnerabilidade a ameaças infravermelhas e por radar o tornam alvo. Mas como os A-10, os Apaches americanos, também não são atingidos. O Irã não tem meios para atingi-los, e isso, talvez mais do que as porcentagens divulgadas pelas FDI, prova que o controle dos céus iranianos agora é dos Estados Unidos. O que estamos vendo agora é uma campanha de alta intensidade que está sendo reforçada por essas plataformas não furtivas. E é exatamente esse tipo de coisa que cobrimos aqui no programa militar. Se esse é o tipo de informação que você quer ver mais, certifique-se de se inscrever no canal para nunca perder um vídeo. Até 25 de março, os Estados Unidos já atingiram pelo menos 10 mil alvos no Irã. Isso indica alvos atingidos, não que 10 mil munições foram disparadas. Essa campanha aérea é tão grande que os Estados Unidos não conseguiriam realizá-la com alguns poucos tipos de aeronave. Plataformas de alta capacidade, como antigos bombardeiros dos Estados Unidos e o A-10, são essenciais para garantir fogo sustentado em apoio a caças e bombardeiros furtivos em missões cirúrgicas no Irã. O impacto nas forças armadas do Irã foi devastador. Líderes foram mortos à torta e à direita, começando pelo ex-líder supremo Ali Khomeini, uma das primeiras vítimas da Operação Fúria Épica. Os Estados Unidos dizem que 92% das embarcações navais do Irã foram eliminadas e que os lançamentos de mísseis caíram 90% após uma campanha coordenada para destruir seus locais de lançamento de mísseis. Centros de comando, controle e instalações de produção estão sendo fortemente atingidos, com o A-10 no centro dessas ações. Barcos rápidos no Estreito de Hormuz enfrentam a combinação dessa aeronave de ataque e do helicóptero Apache. Em terra, quase todos os pontos militares sem defesas aéreas, que são a maioria, devem ser alvos de A-10 em algum momento. A infraestrutura de mísseis do Irã foi severamente atingida pelos Estados Unidos com seu poder aéreo. Em 29 de março, o Washington Post divulgou imagens de satélite, mostrando danos em importantes locais de lançamento do Irã. Segundo o jornal, ao menos 29 locais de lançamento de mísseis balísticos do Irã foram eliminados desde o início da Operação Fúria Épica, o que contribuiu para a queda nos lançamentos de mísseis iranianos desde março. Os Estados Unidos também atacaram locais essenciais para a produção de mísseis balísticos do Irã. Há uma rede desses locais no Irã, todos sob supervisão do Ministério da Defesa iraniano e da Guarda Revolucionária Islâmica. Os Estados Unidos já atacaram 4 dos principais locais dessa rede, todos produtores de combustível para mísseis balísticos que o Irã quer fabricar. Shahrud, Pashin, Hajir e Hakimiyah sofreram danos ainda maiores do que os que foram causados durante a guerra de 12 dias do Irã com Israel. São alvos bem escolhidos. Mesmo os melhores mísseis não funcionam sem combustível e lançamentos. Com as defesas aéreas do Irã degradadas, os A-10 dos Estados Unidos e outras aeronaves lançam bombas e munições de longo alcance diretamente nessas instalações. Fica ainda melhor para o A-10. Lembra que dissemos que a destruição da rede de defesa aérea do Irã foi preparada antes da Operação Fúria Épica? O A-10 aparentemente ajudou a destruir as defesas aéreas restantes do Irã desde o início da Operação Fúria Épica. O Army Recognition destaca que um fator-chave para Apaches e A-10 estarem no Irã é o rápido estabelecimento da superioridade aérea pelos Estados Unidos. Plataformas furtivas como o F-35 e o B-2 Spirit chamaram toda a atenção nos primeiros dias da operação, já que conseguiram voar para o Irã sem serem detectadas para entregar poder de fogo em pontos militares críticos. Os F-22 também integraram as primeiras ondas, pois suas capacidades furtivas evitam que sejam abatidos pelas defesas aéreas do Irã. Tudo isso faz sentido, mas a presença dos A-10 nesse período não. Os Estados Unidos combinaram o uso de plataformas furtivas com guerra cibernética e eletrônica, EW, para enfraquecer as defesas aéreas do Irã, mesmo sem destruir os sistemas. A interrupção das redes de radar e sensores do Irã pelos Estados Unidos, usando operações espaciais e aeronaves EA-18G Growler com equipamentos de guerra eletrônica, criou corredores temporários com menor ameaça das defesas aéreas. Isso abriu caminho para que os A-10 e depois os Apaches pudessem entrar, atacar o que precisavam atacar e sair novamente antes que as defesas aéreas do Irã voltassem a funcionar. Essa abordagem também cria a possibilidade de que os A-10 estivessem sendo usados para realizar ataques diretos contra as defesas aéreas do Irã.
unidades de defesa que foram comprometidas por operações cibernéticas e de guerra eletrônica. A ironia nessa abordagem: a mesma plataforma que essas defesas deveriam combater é responsável por destruí-las. Os A-10 e Apaches agora voam livremente sobre o Irã, indicando que a superioridade aérea está perto de virar verdadeira supremacia aérea. Alguns já acham que essa é a situação no Irã, incluindo o ex-comandante do Comando Central dos Estados Unidos, ou CENTCOM, e ex-diretor da CIA, David Petraeus. Não estamos preocupados agora com as defesas aéreas e balísticas do Irã, desde que fique fora do alcance das metralhadoras pesadas, permitindo atacar com força, diz Petraeus. Ele acrescenta: já temos supremacia aérea, não só superioridade. Acho válido que as pessoas sejam cautelosas com esse tipo de avaliação pública. A cautela é realmente importante. A principal defesa aérea do Irã pode estar inativa, mas o país ainda possui metralhadoras e lançadores de foguetes antiaéreos portáteis. Os altos escalões dos Estados Unidos ainda podem preferir afirmar superioridade aérea em vez de supremacia aérea. Mas na prática, exceto por algumas ameaças isoladas, os Estados Unidos podem enviar quase qualquer aeronave ao espaço aéreo do Irã sem encontrar resistência significativa. O máximo que o Irã fez foi danificar um E-3 Sentry dos Estados Unidos, mas isso exigiu atacar com um míssil uma base na Arábia Saudita e não usar um sistema antiaéreo. O ex-comandante do CENTCOM e general dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, Frank McKenzie, talvez resuma melhor o estado atual das Forças Armadas do Irã. Estamos atingindo nossos objetivos. O CENTCOM segue um plano de campanha longo e bem preparado. Neutralizamos as defesas aéreas iranianas e agora temos supremacia aérea sobre grande parte do Irã. Isso nos permitiu caçar mísseis balísticos, diz Mackenzie ao Instituto Judaico para a Segurança Nacional da América. 2 ex-comandantes do CENTCOM usam supremacia aérea em vez de superioridade aérea. Eles dizem o que a cúpula militar dos Estados Unidos não fala atualmente. Aqui começaremos a ver mudanças para o Irã. Os Estados Unidos usarão bombardeios aéreos, mas não na mesma escala vista até agora. Não precisam ser, pois a maioria da infraestrutura militar do Irã já foi atingida. Segundo Mackenzie, os locais de lançamento, armazenamento e produção de mísseis balísticos do Irã são agora os principais alvos, e o A-10 é ideal para atingi-los com munição de longo alcance. A-10 serão enviados a bolsões aéreos seguros perto das instalações de mísseis do Irã, liberarão cargas e retornarão à base. Quem não estiver voando sobre o Irã passará o tempo lidando com barcos rápidos no Estreito de Hormuz, junto com os helicópteros Apache citados por Hegseth. O Wall Street Journal afirma que essas duas plataformas foram essenciais para iniciar a disputa pelo Estreito de Hormuz. Pode levar semanas para os Estados Unidos limparem o estreito dos locais de mísseis antinavio, barcos rápidos e outros recursos militares iranianos. A-10 e Apaches operam nas flancas sul do estreito, afirma o general Dan Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto. Aliados dos Estados Unidos também usam Apaches contra drones suicidas, diz Kane. Some essas aeronaves aos caças dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz, e há uma força poderosa, tornando mais arriscado para o Irã manter o bloqueio em Hormuz. Mais arriscado sim, mas não impossível. O estreito ainda está praticamente bloqueado, com apenas um pequeno fluxo de navios mercantes conseguindo passar. O presidente Trump prorrogou o prazo do Irã para reabrir o estreito até 6 de abril. Assim, é provável que na próxima semana ocorram novos ataques de A-10 e Apache para lembrar ao Irã do poder de fogo dos Estados Unidos. Se o Irã vai ceder à exigência de Trump é a grande dúvida. Se isso ocorrer, A-10 e Apaches terão degradado tanto a postura do Irã no Estreito de Hormuz que o regime verá que não há outra opção. O Irã tem escondido algo tão perigoso que os Estados Unidos precisam colocar as mãos nisso. Esse é um dos motivos da Operação Fúria Épica ter sido lançada, e não se pode permitir que permaneça lá. Urânio enriquecido está guardado em alguns dos bunkers subterrâneos do Irã enquanto falamos. E essa ameaça massiva pode ser o caminho para a aniquilação nuclear. Os Estados Unidos se preparam para arriscar tudo em missão no Irã, que pode salvar o Oriente Médio. Isso é o que afirma o Wall Street Journal, que relata que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está atualmente avaliando suas opções quanto ao lançamento de uma campanha terrestre no Irã, projetada para extrair o urânio enriquecido do país. Nenhuma decisão foi tomada ainda, mas há quase 450 quilos desse urânio no Irã. Permitir sua permanência no país dá ao regime cada vez mais desesperado de Teherã outra opção para enriquecer ainda mais urânio, podendo construir bombas capazes de destruir grandes centros populacionais no Oriente Médio.
Trump não quer enviar tropas terrestres. Ele pressiona conselheiros para que o Irã entregue materiais nucleares, como uma das condições principais para encerrar a Operação Fúria Épica, segundo o Wall Street Journal. Há elementos disso no plano de 15 pontos que tem circulado na mídia, embora não esteja claro o quanto esse plano reflete o que os Estados Unidos realmente querem do Irã. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, já alertou os repórteres para não confiarem totalmente no plano, embora o Independente relate que uma fonte anônima disse que o plano foi enviado ao Irã pelo Paquistão. O Irã negou isso, afirma que os Estados Unidos estão negociando consigo mesmos. Segundo o Independente, qualquer plano dos Estados Unidos para as negociações de cessar-fogo, incluindo o de 15 pontos, deve impor condições que impeçam o Irã de desenvolver armas nucleares. As exigências de Trump são claras: fechar instalações nucleares do Irã e reabrir bunkers subterrâneos para inspeções regulares. E, acima de tudo, encerrar o enriquecimento de urânio para impedir que o Irã fique à beira de obter armas nucleares sem cruzar a linha. Trump repetiu esses pontos diversas vezes durante a Operação Fúria Épica, inclusive a repórteres no Air Force One em 30 de março. Eles vão desistir das armas nucleares e fazer tudo o que queremos, declarou Trump, acrescentando: se não fizerem isso, nem sequer terão um país. Essa não é uma ameaça vazia de Trump. Aviso ao Irã: os Estados Unidos seguirão na Operação Fúria Épica até obterem a solução para a questão nuclear que buscam, de um jeito ou de outro. Se o Irã não abrir mão do urânio enriquecido, os Estados Unidos planejam tomá-lo à força e já tem equipe para isso. Leavitt afirmou que Trump tem acesso a todas as opções disponíveis, conforme comunicado. O Pentágono deve preparar opções para o comandante em chefe, mas isso não indica que o presidente já decidiu. Pentágono e Comando Central dos Estados Unidos se recusaram a comentar e mantêm sigilo total, sugerindo que algo grande está sendo preparado para o Irã. Aqui, a Operação Fúria Épica passa de gravíssima para absolutamente devastadora para o regime do Irã. Uma operação terrestre americana bem-sucedida no Irã tiraria do regime uma de suas principais ferramentas de influência para intimidar e manipular a geopolítica do Oriente Médio. Em breve explicaremos como essa operação pode ser. Mas a primeira pergunta é o quanto a ameaça nuclear do Irã se tornou real. A resposta está ligada ao urânio enriquecido que os Estados Unidos buscam apreender. De acordo com um artigo de 15 de março do Centro de Controle de Armas e Não Proliferação, o Irã possui 440,9 quilos, ou cerca de 972 libras de urânio, que foi enriquecido até 60% de 235. Isso é importante porque o U-235 é o isótopo de urânio físsil que possibilita armas nucleares. Para que as 972 libras de urânio do Irã atinjam grau militar, no sentido de que possam ser usadas para construir uma ogiva nuclear, ele precisa ser enriquecido até 90% de U-235. Isso mostra que o Irã ainda não está pronto para fabricar uma arma nuclear. Você pode até pensar que isso ainda está muito longe, já que precisa de pelo menos mais 30% de U-235 para chegar ao nível de enriquecimento que os Estados Unidos e Israel querem impedir que o Irã alcance. É aqui que surge o verdadeiro problema. Não é os 60% que preocupa os Estados Unidos. É o fato de que o Irã já concluiu a grande maioria do trabalho que precisa para levar seu urânio enriquecido ao grau militar. O Centro de Controle de Armas e Não Proliferação afirma que o Irã já completou 99% do caminho. Como prova, apresenta o conceito de trabalho de separação, basicamente uma equação. Misture o número de centrífugas que o Irã possui, que são usadas no processo de enriquecimento, com o tempo em que elas são empregadas e o poder de separação dessas centrífugas, e você terá uma ideia da prontidão do Irã. Usando unidades de trabalho de separação, ou SWU, que são usadas para indicar a quantidade de trabalho de separação realizada no processo de enriquecimento, o Irã já completou 54.540 SWU. Quantos SWU são necessários para passar de 60% enriquecido para 90%? 564. Pouco mais de 1% do trabalho que o Irã já completou. O Irã está mais perto de obter uma bomba nuclear do que parece, ao considerar só os percentuais de enriquecimento. O Iran Watch até apresentou os possíveis cronogramas em uma análise de junho de 2025 sobre as capacidades nucleares do Irã. Prazos preocupam Trump e o Pentágono, principalmente se o uso de bombas anti-bunker em algumas instalações nucleares do Irã não tiver sido suficiente para desligar as centrífugas.
Se as centrífugas IR-1 do Irã mantiverem o desempenho anterior, e mesmo que as demais operem abaixo da capacidade total, o Irã pode obter uma arma nuclear em prazo surpreendentemente curto. Levaria cerca de 2 semanas para o Irã enriquecer urânio suficiente para construir entre 5 e 8 pequenas armas nucleares, segundo o veículo. Isso também faria o Irã usar metade do urânio enriquecido a 60%, indicando que poderia dobrar esse estoque em um mês. Quanto às SWUs necessárias, o Iran Watch afirma que há algo entre 480 e 768. Isso confirma nossa estimativa anterior e mostra que o Irã está mais perto de uma arma nuclear do que muitos pensam. Há ressalva sobre esse prazo. O Irã necessita que suas centrífugas estejam acessíveis e funcionando, o que não é garantido. As bombas antibunker já atingiram as instalações nucleares subterrâneas do Irã, mas ainda não sabemos o que sobreviveu e o que não sobreviveu. Também há vozes na comunidade científica que contestam o quão perto o Irã está de desenvolver suas próprias armas nucleares. Uma dessas vozes é de Jeffrey Lewis, do Centro James Martin de Estudos de Não Proliferação. Segundo artigo de 11 de março na Scientific American, Lewis afirmou que não havia provas de que o Irã estava perto de obter uma arma nuclear. O mesmo Lewis aponta que os Estados Unidos já afirmaram ter destruído completamente as principais capacidades de enriquecimento do Irã durante a Operação Martelo da Meia-Noite, que foi lançada no verão de 2025. Resta saber quanto conhecimento especializado ainda existe no Irã para ajudar o regime a construir uma bomba nuclear. Ainda assim, o urânio enriquecido continua. Enquanto o Irã tiver esse urânio, é um problema para Trump e todo o Oriente Médio. Aniquilamento nuclear pode ameaçar várias nações do Golfo aliadas aos Estados Unidos se o Irã reconstruir instalações de enriquecimento supostamente destruídas. Para os Estados Unidos, o mais simples é retirar o urânio enriquecido a 60% para impedir que o Irã o enriqueça ainda mais. Aqui começa a mudança na Operação Fúria Épica, das campanhas aéreas para missões terrestres. Mas antes de aprofundarmos no que essas missões podem ser, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Nós trazemos para você o quadro completo, não apenas as manchetes. Então, inscreva-se para garantir que você fique sempre à frente. Se os Estados Unidos iniciarem uma operação terrestre, o primeiro desafio será localizar o urânio enriquecido do Irã. Parece que já existe uma boa noção de onde o Irã colocou esse material. Segundo Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, os principais candidatos são Isfahan e Natanz, ambos alvos dos bombardeiros quebra-bunker dos Estados Unidos na Operação Martelo da Meia-Noite. Segundo Grossi, o urânio enriquecido do Irã deve estar em um túnel subterrâneo no primeiro local, com outro estoque guardado em outro lugar no segundo. E em ambos os locais, o Irã teria centrífugas que poderia usar para enriquecer ainda mais esse urânio, até atingir a marca de 90% de U-235 necessária para uma bomba nuclear. O Boletim dos Cientistas Atômicos pareceu concordar com essa avaliação em um artigo de 29 de março, onde relatou imagens de satélite do local nuclear em Isfahan. O foco nessas fotos era um caminhão grande carregado de contêineres. Não é possível ver o conteúdo dos contêineres, mas o momento da foto e o tipo de carga indicam indiretamente que o Irã transferiu urânio enriquecido para Isfahan. Quanto? Não está claro. O boletim sugere que pode se tratar da carga inteira, indicando que não há mais estoque em Natanz. Isso já é um desafio para os Estados Unidos, pois a falta de confirmação exige preparar operações terrestres para 2 locais, mesmo que só um tenha o urânio do Irã. O complexo de túneis subterrâneos em Isfahan ainda está parcialmente operacional. Como Grossi sugeriu, a Operação Martelo da Meia-Noite parece não ter conseguido destruir esses túneis, cuja complexidade representa mais um desafio para os operadores americanos em solo. Não se trata apenas de entrar nos túneis. É sobre navegar por esses túneis, que podem estar defendidos por tropas e armadilhas, para descobrir onde o urânio do Irã está sendo guardado. Isso mostra que a operação que o Pentágono e Trump possam estar considerando não podem ser feitas com infantaria padrão. Forças especiais são essenciais para retirar o urânio enriquecido do Irã de túneis subterrâneos em missão tão complexa. Essa operação pode ser ainda mais difícil devido aos danos anteriores nessas redes. Antes mesmo de considerar colocar tropas em solo, os Estados Unidos precisam ser capazes de identificar entradas adequadas nos túneis e levar em conta a possibilidade de que o Irã tenha essas entradas protegidas e possa tentar desmoroná-las assim que as forças americanas chegarem. Isso não é só função de uma unidade de forças especiais.
Os Estados Unidos precisarão da maior equipe de forças especiais já reunida para superar esses obstáculos. Segundo o Times of Israel, os Estados Unidos podem precisar de mais de 1.000 pessoas apenas em Isfahan. Esses profissionais devem tomar o local, extrair o urânio do Irã e manter Isfahan pelo tempo necessário, enfrentando possíveis ataques de mísseis e drones iranianos, segundo o veículo. O Irã também teria cerca de 200 quilos, ou aproximadamente 440 libras de urânio enriquecido a 20% de U-235. Se os Estados Unidos optarem por extrair esse urânio, o tempo da operação aumenta pela carga maior. O sucesso da operação depende do que os Estados Unidos sabem antes de enviar tropas. Os Estados Unidos sabem quanto urânio enriquecido o Irã possui e onde ele provavelmente está armazenado. Segundo o Times of Israel, os Estados Unidos acreditam ter identificado um acesso estreito a Isfahan, por onde o urânio enriquecido pode ser recuperado. Se o Irã sabe a localização exata desse ponto de acesso é discutível, pois isso permitiria armar o local com armadilhas. Mas talvez o mais importante que os Estados Unidos sabem, ou pelo menos acreditam saber, é que o país tem capacidade para realizar esse tipo de operação. Se Trump decidir arriscar tudo, essa pode ser uma das operações especiais mais impressionantes já feitas. É provável que seja assim. Qualquer tentativa de apreender o urânio do Irã teria que começar com operativos das forças especiais voando até o local em questão. Vamos considerar Isfahan, pois parece ser o local mais provável onde o urânio iraniano esteja armazenado. Isfahan está a centenas de quilômetros do litoral, então um desembarque anfíbio é inviável. Tem que ser um lançamento aéreo de tropas, e as forças dos Estados Unidos provavelmente enfrentariam mísseis superficiais, disparados por sistemas portáteis de defesa antiaérea e drones durante o voo. Os Estados Unidos poderiam realizar ataques aéreos contra Isfahan antecipadamente, mas não se sabe quão eficazes seriam contra defesas aéreas portáteis ocultas em túneis complexos. Mesmo assim, o bombardeio aéreo provavelmente ocorreria. O ex-especialista dos fuzileiros navais e da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, James Hackett, sugere que esse bombardeio pode ser quando a 82ª Divisão Aerotransportada e as 2 unidades expedicionárias de fuzileiros navais que estão indo para o Golfo Pérsico entrem em ação. Eles serão enviados para enfraquecer as defesas em torno de Isfahan, diz Hackett, visando permitir a entrada das tropas terrestres sem oposição, provavelmente à noite. O Irã deve ter noção do que está por vir após esse ataque aéreo, mas os Estados Unidos podem se beneficiar caso o regime ache que é só mais uma ação em uma operação que já atingiu 10.000 alvos no Irã pelo ar. Mais um pode não chamar a atenção como deveria, mesmo em um local sensível como Isfahan. Com a fase preparatória concluída e as defesas aéreas e os drones neutralizados, as forças especiais dos Estados Unidos desembarcam. Essas tropas deveriam garantir rapidamente a segurança do perímetro, tarefa que também caberia aos fuzileiros navais dos Estados Unidos e paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada, enquanto as forças especiais entram em Isfahan. Engenheiros e equipamentos de escavação também teriam que ir ao local. Esses engenheiros também precisariam buscar minas e armadilhas explosivas. É preciso liberar o caminho para a extração, permitindo que engenheiros entrem antes das forças especiais e depois atuem juntos nos túneis de Isfahan. Depois vem a própria extração. O Wall Street Journal estima que haverá cerca de 40 a 50 cilindros especiais, contendo o urânio enriquecido do Irã, todos semelhantes a cilindros de mergulho. As forças especiais dos Estados Unidos serão necessárias para identificar esses cilindros, o que significa que uma equipe de operações especiais criada especificamente para remover materiais radioativos é indispensável. Acidentes podem ocorrer, por isso os cilindros devem ser transportados em recipientes protegidos para evitar vazamentos ou explosões. Isso cobre a remoção do urânio dos túneis de Isfahan. O urânio precisa ser retirado de Isfahan. Será preciso um campo de aviação e defesas dos Estados Unidos para proteger contra drones e mísseis que o Irã certamente lançará contra aeronaves saindo de Isfahan. Boa notícia para os Estados Unidos. A base aérea Shahid Vatampur está relativamente perto da instalação nuclear de Isfahan. A má notícia é que a base também teria que ser tomada e protegida, e os Estados Unidos teriam de transportar o urânio apreendido até essa base para tirá-lo do Irã. Outra alternativa seria improvisar um campo de pouso na própria instalação nuclear de Isfahan. Ambas opções aumentam o tempo da operação, mas a escolha dos Estados Unidos dependeria da defesa da base Shahid Vatampur. Novos ataques aéreos de fuzileiros navais e paraquedistas enviados pelos Estados Unidos ao Irã poderiam enfraquecer essa base. Uma incursão terrestre seria mais simples, pois os Estados Unidos só precisariam controlar a base,
sem precisar extrair nada. Uma coisa é certa, esta não é uma operação de entrada e saída rápida. A preparação, a quantidade de urânio do Irã e as dificuldades em transportar por via aérea esse material apreendido tornam essa uma operação que pode durar semanas, não dias. Isso faria a Operação Fúria Épica ultrapassar o prazo de 4 a 6 semanas que Trump queria, segundo o Wall Street Journal. Trump já deixou claro que não quer que a operação vire uma guerra prolongada. No entanto, os Estados Unidos têm o que precisam para realizar isso. A CBS News informa que os comandos de operações especiais dos Estados Unidos vêm treinando há décadas justamente para esse tipo de operação, e os Estados Unidos até construíram locais de treinamento que replicam os túneis de Isfahan e locais semelhantes para esse treinamento. Quanto ao que acontece com o urânio do Irã depois de ser retirado, os Estados Unidos poderiam transportá-lo de avião para navios no Mar da Arábia, tirando-o do alcance dos mísseis balísticos iranianos nesse processo. Bases no Kuwait e leste do Iraque são opções temporárias, apesar de serem locais fixos. A viagem mais curta é compensada pela maior vulnerabilidade dessas bases a mísseis e drones. Além disso, os Estados Unidos precisam garantir supremacia aérea em Isfahan, permitindo a entrada e saída de aeronaves, além de instalar defesas contra drones e mísseis. Isso está longe de ser uma operação simples. Missões de forças especiais nunca são simples. Se os Estados Unidos conseguirem, será a missão especial mais impressionante em décadas, mas pode ser preciso. Os Estados Unidos querem que o Irã entregue seu urânio enriquecido. Se isso não ocorrer, o Irã pode ameaçar os países do Oriente Médio com aniquilação nuclear. Isso não é aceitável para os Estados Unidos, e o governo Trump está começando a parecer mais disposto a arriscar tudo para tirar a opção nuclear das mãos do regime iraniano. Porém, os Estados Unidos podem ter outros planos para os fuzileiros navais e paraquedistas enviados ao Irã. A ilha de Karg também é alvo, pois destruir o principal centro petrolífero do Irã paralisaria sua economia. Como seria uma ação terrestre na ilha? Abordamos isso e como a tomada da ilha de Karg pode ser importante para a situação no Estreito de Hormuz em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no Programa Militar para ver mais análises sobre os próximos passos dos Estados Unidos na Operação Fúria Épica. Obrigado por assistir